Pessoal, o episódio de hoje ele é em parceria com a Comic Boom. A Comic Boom é a sua loja para compra de mangás, HQs, livros, RPG e várias outras coisas. Confere mais produtos deles lá no site, www.comicboom.com.br. Segue eles também lá no Instagram, é o @comic_boom_. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui é Augusto Azevedo e tá começando aí o nosso primeiro episódio do Trampa Onde oficial. E tô aqui com o Nilson. E aí galera, beleza? Vamos lá iniciar isso aí da melhor maneira que der, porque é isso, fé. Hoje o lema é fé. E o nosso convidado especial, autor de mangá aí, Max, se apresenta pra galera. Boa noite, bom dia, né? Sei lá, boa noite agora, mas boa horário que você estiver escutando esse programa. Eu sou o Max, sou quadrinista, faço histórias em quadrinhos, né? E aí, como meu trabalho ele é muito identificado, né, com o que eu mais gosto é o mangá, o que eu mais leio é o mangá, embora eu leia de tudo e tal, a gente acaba questão de público até também, né? Falando que faz mangá mesmo, e eu faço isso faz 13 anos e alguns meses, e aí né, durante esses 13 anos e alguns meses aconteceu muita coisa, né? Então tem bastante experiência aí para contar nessa jornada, embora ainda pense que é muito pouco, né? Tipo, pode até parecer que, pô, o cara é experiente e tal, mas eu sei lá, eu sinto como se eu estivesse começando, né? Porque é uma carreira que você, não é tipo esportes, né? Uma carreira que você pode levar para a vida inteira, se você quiser. Então eu posso ter 50 anos de carreira, né? 60. Então acho que eu ainda tô no começo. E tipo, tem muito exemplo, né? Eu vejo pelo o Ghibli, né, lá, senhorzinho assim. Aí a animação, né? Ele chegou a fazer mangá também, mas ele trabalha com animação e a equipe toda, né? Então, e tem muito veterano lá, né? Obviamente também tem uma galera nova e tudo, mas os caras, ele fala que vai aposentar todo filme ao último. Não sei se vocês já perceberam isso, né? O último filme de Hayao Miyazaki. Aí ele passa mais um tempo. Agora vai ser o último filme de Hayao Miyazaki. Eu acho que é porque ele não quer parar, né, mano? É isso, né? Tem muitos caras assim, tem muitos autores que continuam, sabe? Assim, os caras estão com 90 anos, velho. Tem um autor de manga que eu gosto, tem 90 anos e ele tá fazendo ainda. Ele é um dos mais importantes da história, assim, e assim, não é dinheiro, né, sabe? Não é uma questão de dinheiro, sabe? Porque realmente o cara não precisa, sabe? Só que no Japão tem isso, os caras trabalham mesmo, sabe? Não tô falando que no Ocidente o povo não trabalha, mas assim, sei lá, você pega o Maurício, que trabalha, né, Maurício de Souza, que trabalha, ele ia na empresa todo dia, né, antes da pandemia, mas ele não faz os quadrinhos, né? Então ele faz outras coisas, né? Ele trabalha fazendo outras coisas, igual o Stan Lee, né? Stan Lee também, ele trabalhava, mas ele já morreu, né? Faz um pouco tempo, mas ele não fazia mais gibi assim há muito tempo, né? São dois casos emblemáticos, né, do cara famoso no Ocidente, né? Ele trabalha como empresário, ele faz outra coisa, mas lá no Japão não. O Osamu Tezuka, que morreu jovem, né, que é meio que o deus do mangá, ele fez até morrer, né? Todos os caras que fazem mangá, os grandes assim, né, são vários caras que tipo assim, são velhos e continuam eles mesmos fazendo, sabe? Não é esse negócio de eu sou rico e vou criar um estúdio e os caras vão emular meu desenho e fazer para mim. É eles mesmos que continuam fazendo, sabe? Você falou do Maurício, eu até vi outro dia, né? Tava no Twitter, aí eu vi tipo uma comparação dos quadrinhos antigos com os atuais e é absurdo, porque tem muito tempo que eu não tenho contato, assim, falando exatamente do Maurício de Souza, né? E aí, cara, a imagem de hoje, o traço de hoje, cara, é muito feio. Assim, é muito feio, mas ele... Na verdade, eu acho bonitinho, né? Mas é aquilo, né? Ele é adaptado, né? Digamos Uhum. assim. Então, assim, o novo design da Turma da Mônica, e na verdade, assim, eu arrisco dizer que uns 3 anteriores já não são dele, sabe? Só que, Aham. obviamente, eles são muito parecidos com o dele, né? Eles têm a base do desenho dele e ele aprova. Então, são essas duas coisas, né? Saquei. Mas não é ele que faz. Então, eu gosto muito mais dos mais antigos. Eu acho que eles são mais charmosos, né? Mas Uhum. é um desenho que assim, para a ideia da Turma da Mônica, que é vender produtos e tal, não ia pegar, né? Não ia fazer sentido. Então ele precisa de realmente estar diferente, sabe? Ah, Porque ele não entendi. é para você, né? Para mim, que a gente percebe. Nossa, olha como Aham. mudou. Ele é para criança mesmo que quer um desenho que vai conversar com os desenhos que estão saindo hoje na Discovery Kids, no Cartoon, né? Ah, saquei. A Turma da Mônica tem até um
uma linha, acho que é MSP, se eu não me engano. Não sei muito bem. Mas que é uma linha mais adulta, assim, né? E aí, enfim, eles lançam tipo. É quase um graphic novel, assim, né? É uma graphic novel, na verdade, né? Que Ah, chama Graphic MSP, justamente, né? Porque MSP é Maurício de Souza Produções, né? só. Aí tudo da MSP é MSP, mas esse selo, né, que você está falando, ele é o Graphic MSP, né? GMSP, que são graphic novels, né? O editor, né, o Sidney Guzman, né, que é o editor de quadrinhos mais proeminente, digamos assim, né, do país, ele trabalha com o Maurício já tem uns 15 anos, pelo menos, eu acho, e ele conhece muito do mercado, né, de quadrinhos no Brasil, e ele sabe os autores todos. Aí, quando ele entrou lá, ele criou esse selo, que é um selo Turma da Mônica reinterpretada por outros artistas, né? E aí os artistas escrevem e desenham as histórias com o próprio estilo. Então, é diferente disso que você falou do estilo de hoje das revistas mensais, né? Uhum. Cada um desenha do jeito que ele já desenha os outros quadrinhos dele, né? Você pega, sei lá, qualquer cara famoso de tira aí, imagina, sei lá, Paulo Moreira, né? Que talvez seja o mais famoso hoje, tipo, é como se ele desenhasse, se fosse chamado, né? Ele ia desenhar exatamente do jeito que ele desenha, uma reinterpretação mesmo, né? E aí tem é um público young adult, na verdade, né? Aí tem aqueles que são mais fofinhos, tem os que são mais ação, tipo um Conan, tipo uma Marvel, é um selo que varia muito, porque cada personagem é um autor diferente, sabe? Então já tem, tipo, tem o do Penadinho, tem o do Bidu, que são mais bonitinhos. Aí tem o do Capitão Feio, do Astronauta, do Piteco, que são mais meio Marvel mesmo, sabe assim? Que é tipo é um negócio que é realmente uma qualidade de um gibi normal da Marvel, sabe? Uhum. Não, então, mas eu quis levantar essa linha deles pra falar, tipo, que não exatamente esses novos quadrinhos sejam feios, mas que é, tipo, uma decisão criativa mesmo, né? Que eles têm como fazer coisas de mais qualidade, enfim. Então, Eu acho que dá até pra pegar esse gancho aí, já que ele já citou um monte de gente, e falar um pouco de como que você entrou nesse mundo, como que o desenho surgiu na tua vida, saca? Desde o comecinho assim, se sempre foi uma inclinação que você teve, e quando isso virou profissão mesmo. Eu desenhava igual qualquer criança, né? Toda criança, ou sei lá, 99% das crianças desenha, né? E eu desenhava e a gente costuma falar que o desenhista é o cara que não parou de desenhar, né? É a criança que não parou de desenhar, continuou. Só que aí o quadrinho especificamente, né? Eu desenhava, fazia umas histórias em quadrinhos também quando era criança, mas eu desenhava e eu gostava de desenhar, eu gostava de tudo. Eu gostava de quadrinhos já, desde muito novo, né? Porque o meu pai era um colecionador de quadrinhos. Né? Meu pai não está morto, então ele não era, né? Desculpa, pai, tô te matando aqui. Eu gostava muito de desenho, né? Não tinha videogame em casa, porque meu pai não gostava também, não tinha grana, mas também gostava de jogar, às vezes, quando eu ia na casa dos amigos e tal. Então eu tinha um interesse múltiplo, assim, na área de criatividade, né? Só que eu era uma criança meio lesada também, então eu também não entendia que aquilo era feito por alguém, né? Pra mim era uma coisa natural do mundo, é tipo fruta, né? Pra mim, desenho era tipo uma fruta, tá ligado? O negócio existe aí. Deus fez, né? E aí, só que assim, eu gostava de várias coisas, mas eu nunca pensei, tipo assim, eu tenho que trabalhar com isso, isso é uma carreira, nunca pensei isso, nunca tinha pensado em que eu ia virar, né? E aí quando eu li o Dragon Ball, foi em 2000 que a Conrad lançou Dragon Ball, foi o primeiro mangá lançado em formato de mangá no Brasil, né, de leitura oriental, preto e branco, não sei o quê. E eu tinha uns 9, 10 anos, né? E aí eu fui na banca, comprei, já gostava do desenho, e aí eu e meu irmão compramos. Cara, aí eu viciei, foi muito simples, assim, é muito marcante, sabe? Não tem nem dúvida, assim, nessa trajetória, nessa história. Foi o Dragon Ball que eu comprei lá na banca depois, e quando eu li, eu entendi que era uma pessoa que fazia, sabe? Aí eu vi que era um cara que fazia, eu falei, então vou fazer isso aqui também. E aí eu pensei, nossa, esse aqui é melhor do que os outros, né? Eu achava, na época ainda acho, né? Na verdade, tipo assim, eu achei incrível, né? Achei ele, tipo, mais legal do que tudo, sabe? Mais legal do que videogame, mais legal do que desenho animado, mais legal do que ilustração, mais legal do que tudo. Era a coisa mais legal que existia, né? E aí eu falei, eu quero fazer isso, e eu não mudei de ideia. Passou 20 anos e eu não mudei de ideia. Basicamente foi isso, assim,
lá com 9 anos eu escolhi e estou trabalhando com isso até hoje, né? Aí teve, obviamente, muitos percalços, caminho das pedras, teve um monte de situação, mas foi por causa disso. Esse foi o começo. Não, eu queria até te perguntar isso. Igual você falou, 99% das crianças desenham e tal. Na época da escola a gente via um monte de amigo que desenhava, não sei o quê. E assim, eu queria saber aonde que virou essa chave de tipo, eu desenho, eu consigo desenhar, pra realmente eu quero fazer isso. Eu sei que você falou que aos 9 anos você teve essa ideia e tal, mas eu acho que meio que toda criança quando vê, se encanta com uma coisa, pensa, caramba, realmente eu quero fazer isso. Mas tipo, quando foi que virou mesmo assim, é isso mesmo que eu quero fazer, sacou? Tipo, profissionalmente falando. Pode crer, então, foi esse dia mesmo, velho. Não tem outro, sabe? É tipo assim, não existe um segundo momento, sabe? Que eu tenha pensado assim, putz, não, agora é. Não, foi lá mesmo, falei, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida, sabe? E é engraçado porque é isso que você falou, né? Quando a gente é criança, a gente tem muita onda, né? Eu tenho um primo que queria ser jogador de futebol, biólogo, professor de filosofia, administração, não sei o quê, grafiteiro, foto. Mas eu fui, tipo assim, velho, foi uma porrada, sabe? Foi uma porrada. Foi lá com 9 anos e não teve esse negócio de eu sei desenhar. Não, tipo, é isso que eu quero fazer, mano. Porque isso aqui é muito doido, sabe? É muito bom e é muito bonito, né? Na verdade, também para mim é uma coisa de... É muito mais do que diversão, sabe? Na verdade, diversão tá junto, né? Diversão... Eita, passou uma moto aqui. Diversão é uma coisa importante, né? Mas assim, a diversão ela não precisa ser imbecil, né? Ela traz valores, né? Tipo assim, o mangá sempre foi uma coisa que me encorajou, sabe? Então, basicamente, o que eu queria era sentir algo que fazer isso pelos outros também, basicamente isso, sabe? Tipo, pegar o que o Dragon Ball fez comigo, de me encorajar, de me dar uma coisa boa e ser capaz de fazer isso para outras pessoas. É muito só isso até hoje, sabe? Obviamente, sei lá, eu fiquei mais viciado, entrei mais no negócio, descobri um monte de detalhes, um monte de outras coisas, mas no geral continua sendo isso, sabe? Uma coisa de querer inspirar, querer motivar, da mesma forma que o mangá faz com alegoria, né? Com história, né? E aí, obviamente, todas as artes fazem isso. No caso, o quadrinho foi a arte que mais me tocou, né? Que mais conseguiu me marcar dessa forma. Eu também amo, principalmente a música e a literatura, né? Mas os quadrinhos, eles passam tudo, sabe? Foi o que eu falei lá, que era mais legal do que as outras coisas. Tipo assim, na minha escolha, né? No fim das contas, eu escolho ler quadrinhos e fazer quadrinhos, gastar meu tempo da minha vida com isso, ao invés de jogar videogame, de assistir série e tal. Embora eu goste dessas outras coisas também, como eu tenho que escolher, né? Eu escolho o quadrinho. E basicamente foi isso. Aí eu comecei a. Agora, assim, o que aconteceu? Como eu falei, eu tô há 13 anos e pouco, então eu não comecei lá, né? Eu pensei, eu quero fazer isso. Mas eu achava que eu era ruim, né? Que eu era um desenhista ruim e que eu precisava aprender. E aí, quando eu tivesse. Isso é um pensamento muito comum entre a galera também, que eu já percebi. Era assim: eu pensei, quando eu ficar bom o bastante para começar, eu vou começar. E foi esse o pensamento que veio na minha cabeça. E aí, desses 9 anos até os 16, que foi que demorou esse tempo, sabe? E aí, com 16 anos, eu ignorante, achei que eu estava bom, né? Obviamente, eu não estava, o trabalho era uma bosta, mas eu achei que eu estava bom. E eu falei, agora eu posso começar. E, obviamente, não faz. E aí, hoje eu acho que não faz o menor sentido isso, né? Esse negócio de quando começar. Você tem que começar na hora que você quer. Tipo assim, eu quero ser escritor. Pronto, seja escritor. Você já é, sabe? Na hora que você fala, você já é. Só começar a fazer. Só que eu tinha essa ideia na cabeça, né? Que eu precisava ter uma qualidade mínima, sabe? E é tão bobo, né? Porque hoje eu olho pro desenho lá de trás, eu acho legal porque faz parte da minha caminhada, mas eu sei que é ruim. E aí lá naquela época eu não conseguia perceber, né? Então, essa concepção de estar no nível mínimo também é uma coisa muito particular e que vai depender da sua percepção do geral, né? E quando você evoluir mais ainda, o seu trabalho antigo ele vai ser ruim para você, né? De certa forma. Aí eu, obviamente, tenho respeito por ele, mas não é uma coisa de qualidade, assim, né? Mas foi quando eu falei, agora eu comecei, né? Porque agora eu tenho um trabalho que dá para fazer e eu tinha 16 anos. Foi em 2008, eu estava no terceiro colegial, né? Tava no meu último ano da escola. O primeiro mangá que eu fiz foi um mangá de 60 páginas para participar de um concurso internacional. Então, eu acho que também é muito legal a falta de noção do jovem, né? E é uma coisa boa, né?
você ser jovem, não ter noção e desbravar justamente aquela frase bosta lá do não sabia que era impossível, foi lá e fez, sabe? É mais ou Aham. menos isso. Tipo, obviamente eu fui lá e não ganhei, né? Eu nem mandei, se eu não me engano, porque, porra, na época eu tinha que mandar por carta lá pro Japão e tal. Mas é mais ou menos essa vibe, sabe? Eu falei, ah, mano, eu vou fazer. E, obviamente, o meu objetivo, como eu falei, era o Dragon Ball, né? Que era o que eu gostava. Então eu queria fazer mangá, ir pro Japão e tal. E aí eu descobri que os outros mangás que eu fui lendo depois e gostando, todos eram da mesma revista lá no Japão, que existia um sistema, né, de revista periódica lá no Japão. As revistas são semanais ou mensais, vem com um monte de história junto, e aí depois que eles compilam em volumes das obras separadas, das que fazem sucesso, né? Então eu descobri que nessa revista, do Dragon Ball, da revista do Dragon Ball, tinha Cavaleiro do Zodíaco, tinha Samurai X, tinha Yu Yu Hakusho, tinha tudo, absolutamente tudo, Yu-Gi-Oh, né? E aí o que eu fui gostando depois, conhecendo depois, Landank, todos os mangás que eu achava foda eram de lá, sabe? E eu falei, nossa, essa revista aqui é muito louca, é a melhor coisa que existe no mundo. Eu preciso publicar nessa revista, né? Então, meu sonho era publicar na Shonen Jump. Então, tipo assim, é engraçado isso, né? Que não era tipo assim, ah, eu vou fazer mangá aqui no Brasil, vou me contentar. A minha questão era, eu quero chegar no máximo, sabe? E eu acho que é muito legal essa questão de criança poder sonhar, né, também, e acreditar nas coisas, de vou jogar na seleção brasileira, sabe, essas coisas. Eu acho que é importante, né, porque eu acreditei nessas coisas, né, e eu fiz umas coisas muito loucas por causa disso. Então, como meu objetivo era Shonen Jump, a primeira coisa que eu ia fazer, obviamente, era participar de um concurso no Japão, né, e obviamente eu perdi, e aí fui fazendo outras coisas, né, durante o mesmo ano, né, que eu fiz o primeiro mangá para esse concurso, eu gostei muito, eu falei, putz, isso aqui é muito bom. E aí eu descobri, porque obviamente, né, a gente costuma mudar o sonho, né, também. Mas eu gostei tanto, falei, cara, isso aqui também, fazer isso também é muito gostoso, né? Não é só ler que é bom, fazer também, criar também é muito prazeroso. E aí eu comecei a fazer nesse mesmo ano, eu já fiz outros 2 magazines e continuei a vida inteira. Aí tem toda a trajetória, sabe, do meu blog, da minha primeira publicação, do concurso que eu ganhei aqui no Brasil, aí depois do concurso que eu ganhei no Japão, e foi indo, né? Então é uma longa história, né? Eu acho que a gente vai passando por isso aí. É engraçado, então, que eu ia perguntar pra você, tipo, como é que foi naquele finalzinho de ensino médio, assim, que todo mundo tem aquela decisão de, e aí, vou fazer uma faculdade e tal. Você chegou a fazer alguma faculdade ou não? Sim, eu fiz design, né? Lá na UFO, Universidade Federal de Uberlândia, não é UFO, é UFO, né? Uhum. Ela tinha design de interiores, né? Ela tinha o design na época, eu não sei como é que é hoje, né? Na época o design era uma graduação só, ela era cadastrada como uma classificação só, né? Design. Só que aí a especialização de Uberlândia era design de interiores, né? Então você faz aquele começo que é meio parecido, mas depois ia só para a questão de interiores e, tipo assim, começa a história da arte, sabe? Umas coisas assim, né? Do design e tudo. E depois vai mudando, né? E aí a gente não tinha essas opções de escolher para o gráfico, de produto, era só interiores. Mas assim, a questão na escola, né, que você falou, era justamente isso, né? Eu descobri que eu queria fazer mangá com 9 anos, então eu já sabia o que eu queria, eu não precisava fazer uma faculdade, né? Eu queria fazer mangá. Só que não tinha, não existia, né, faculdade para isso, obviamente. E meus pais também, assim, queriam que eu fizesse uma faculdade, né? Então eu tinha que escolher uma faculdade obrigatoriamente. E aí é isso que você falou, a pressão, né? Tinha essa pressão na escola e a galera falando, né, e tal. E meu irmão era um cara muito inteligente, é um cara muito inteligente, né? E era muito bom de notas, né? Que são coisas diferentes, mas ele era bom nas notas também. Ele era o cara que tirava 100 em tudo, né, e tal. E eu era péssimo. E aí tinha muita comparação também. E eu pensava, bom, eu sou obrigado a fazer uma faculdade, vou fazer artes, né, que é a mais legal, assim, que eu não queria fazer nenhuma, né, para ser sincero, mas eu tinha que fazer, eu fazia artes. E aí o povo me caçoava muito, né, não sei se vocês tiveram experiência assim, mas era muito, vai fazer arte, aí começava a sofrer um bullying, né, e eu era uma criança muito tímida, né, cara, envergonhada, eu cedia a pressão, em resumo é isso, né, eu cedia a pressão social, que é uma coisa horrível, né, que é as pessoas falando o que você deve fazer, que é por isso que a gente vira de esquerda, né? Muitas vezes é porque por causa disso, né? Porque a gente não aceita essas coisas, né? Essa imposição e tal. Mas basicamente eu era uma criança, né, cara? Eu sou um jovem lá, sabe? Tipo,
E eu sendo humilhado e tudo, eu falei, mano, então artes é coisa de retardado, eu vou ter que fazer outra, né? Uhum. Aí eu, por causa dos outros, eu fui para arquitetura, né? Só que eu tomei pau, todos os vestibulares que eu prestei para arquitetura, foram 3. E aí depois, quando eu tive uma nota que passava para arquitetura, eu fiz o design, né? Eu fiz o vestibular para design e passei de primeira. E eu pensei assim, mano, como a arquitetura é mais respeitada, né? Mas assim, como eu não quero fazer porra de faculdade nenhuma mesmo, e eu vou ter que fazer, qualquer uma tanto faz, né? Aí eu Uhum. fiz o design por 2 anos, eu fiz metade, né? Porque era um curso de 4 anos lá na UF, e eu achei muito bom, porque foi uma experiência pessoal, né? Foi lá que a Pablo Vittar foi minha bichete, né? Então é Ah, um, é? um, um caos muito curioso, né? Só que Que ela entrou loucura. 2 turmas depois, né? E as turmas eram anuais. Então, quando ela entrou, eu só ia no estágio, né? Eu já tinha parado de estudar, né? Então, eu nem troquei ideia, eu só vi, cumprimentava e tal. E aí, eu desisti, né? Na verdade, assim, eu estava fazendo o que eu precisava fazer, porque eu era obrigado. Foi uma experiência muito legal de vida, né? De conhecimento e tal. Mas, assim, eu não queria aquela formação, né? Eu não queria aquele caminho profissional. E aí, quando eu comecei, e eu fazia ao mesmo tempo que eu fazia meu mangá e minhas coisas, né? Eu não tinha tempo, mas eu dava um jeito, né? Porque era o sonho, né? Então, eu fiquei na faculdade fazendo mangá. E aí, quando deu certo algumas coisas, né? Quando eu comecei a pegar os meus primeiros freelas de desenho, e eu ganhei um concurso nacional de mangá, né? Foi 5 anos depois que eu tinha começado, foi em 2012. Eu ganhei um concurso nacional que ia publicar o meu gibi dentro de uma antologia, né? Junto com os outros vencedores. E aí saiu na banca essa história, né? Foi minha primeira publicação e bom, foi uma coisa grande para mim, né? Foi um sonho sendo realizado já e ganhei alguns freelas lá, ganhei um troco. Aí eu falei para minha mãe, ó, vou sair da faculdade, né? E ela chorou, ficou muito desesperada, né? Bem desapontada assim e tal. Ô, meu filho, a gente cuidou tanto de você, né? Cuidou, fez tudo certinho, agora você vai fazer essa merda aí. Aí e assim, eu entendo perfeitamente, né? Porque é uma questão muito de medo, né? De preocupação, de se o filho vai conseguir dar certo, né? Digamos assim, sabe? Então eu entendo perfeitamente a preocupação que minha mãe tinha e tal. Eu não tenho grilo nenhum com a minha família, na verdade. Mas eles acharam ruim, né? Obviamente, eu largar. Mas as coisas estavam começando a dar certo. E aí eu continuei me esforçando, né? Porque largando o negócio, eu tinha que provar que o bagulho ia dar certo e que eu não ia ser um estorvo para eles e tal, né? Então foi muito um esforço gigantesco assim da minha parte para fazer as coisas acontecerem, sabe? Uhum. Para que meus pais não ficassem mal, sabe? Preocupados também. E obviamente por mim, né? Principalmente por mim, porque eu tinha um sonho, eu queria realizar esse sonho, né? Depois de tudo aí que você falou, na hora que você fala ali de conseguir os primeiros trabalhos e ter os primeiros freelas, e aí nisso você gerar uma grana e ver que aquilo ali realmente tem um caminho para seguir que vai te servir não só por toda a diversão e por tudo aquilo que você acredita, né, em fazer o mangá, fazer o desenho. Como que foi a dificuldade para achar isso? Como também isso é para os tempos de hoje, se vamos supor o Max de 2012, se eu não me engano, em 2021, como seria o acesso para aquele jovem Max ter uma publicação ou ter algum trampo? Como que é esse caminho, saca? De transformar o desenho em algo rentável. Porque que nem você falou, eu também desenhava por muito tempo, assim, mais jovem, e foi aquilo meio largando, foi largando, e tinha aquele sonho também do futebol, igual toda criança, e então acabou que não foi nenhum nem outro, e o que você falou me tocou, porque realmente, tipo, o desenhista, ele é uma criança que nunca parou de desenhar, e o que eu vejo agora é que eu realmente parei no caminho, então talvez seria até uma coisa que eu poderia até estar fazendo hoje, porque eu gosto muito também. Mas como seria isso hoje, pegando aquela ideia da dificuldade que você teve para trazer para o dia de hoje? Cara, então, é engraçado que como eu falei lá no começo, né, essa profissão nossa, ela pode vir a qualquer momento, né? Os caras da Marvel, do DC lá, o Jack Kirby, o próprio Stan Lee, se eu não me engano, os caras só foram dar certo muito tempo, sabe? Assim, demorou muito e você pode começar a qualquer hora, sabe? Por exemplo, o esporte não pode, né? Assim, você pode ir para recreação, para se divertir, jogar bola, com certeza, né? Acho que o cara não pode parar por causa da idade e tal, mas ele não pode ser mais profissional, jogador de futebol profissional, né? E
E a gente pode, né? Você pode começar a ser ilustrador com 40 anos, pode falar até com 40 anos, quero ser desenhista, né? E aí você começa uma vida totalmente diferente, porque sim, né? Porque não é uma coisa que você pode fazer em qualquer época, apesar de ter dor nas costas, né? Mas assim, no geral, é uma coisa que você pode fazer em qualquer idade. Mudou muito, assim, de 2012 para cá, o mercado de quadrinhos e de publicação impressa no Brasil praticamente não tem nada a ver mais, sabe? Não, é tão diferente que eu não sei nem, sabe? É muito difícil, na verdade, eu te falar assim o que mudou, porque mudou tudo. Mas as vias de publicação não são mais as mesmas, né? Hoje em dia é muito mais fácil de você publicar, de você conseguir uma publicação, mas não é mais fácil, e é mais fácil ter algum público também, mesmo que seja pequeno, mas não é mais fácil de ganhar dinheiro, né, com isso, porque é muita gente fazendo, né? Vai ter muita gente fazendo, produzindo e então ter destaque nesse meio continua, acho que continua difícil. É mais fácil publicar. Vender e ganhar grana continua sendo difícil. Mas o desenho especificamente falando, né, ilustração é uma coisa que é bem mais fácil também de ganhar dinheiro do que quadrinhos, né? Aí talvez seja alguma coisa assim que pode até incomodar, de repente, alguma pessoa que escutar, mas assim, não é nenhum tipo de desmerecimento, nem como é que fala, assim, um juízo de valor que eu estou fazendo, não, sabe? Obviamente, como eu falei, eu amo mais quadrinho, né? Mas eu acho que é de boa uma pessoa amar mais cinema, amar mais literatura, amar mais qualquer coisa, inclusive ilustração. Eu estou falando mais em termos práticos mesmo, sabe? Ganhar grana. Existe uma demanda muito maior para ilustração e para tatuagem, por exemplo, né? Do que para o quadrinho, né? Quadrinho é uma coisa muito específica, principalmente o seu quadrinho autoral. Então, e eu, como eu trabalho como ilustrador também, eu tenho propriedade, né? Embora eu não me considere um ilustrador, eu me considero um quadrinista, mas eu ganho muito dinheiro não, muita Opa! parte do meu dinheiro, muita parte do meu dinheiro é de ilustração, entendeu? Então, assim, eu sei que é mais fácil ganhar e trabalhar com ilustração. E o quadrinho é uma coisa mais complicada, mas também há caminhos, né? E aí tem, qual que era a segunda parte, da outra parte da pergunta? Acho que eu me perdi aqui. Como você se enxerga, né, para a parte que você publicou em 2012, como você chegou nessa parte de ter alguma coisa rentável, trazendo para agora, né? A gente pensando com internet, do jeito que tá e tudo mais. E quando que realmente você viu que era um caminho que, pô, agora realmente tá rolando porque você começou a ganhar alguma coisa com isso, sacou? Não só a parte da diversão e do que você acreditava mesmo dentro da sua arte. Eu comecei a trabalhar muito novo, né, com outras coisas, né? Trabalhava num estoque lá de ferramentas, foi inclusive o que, que deu a ideia da minha série de mangá, né, que é o Tools Challenge. Eu trabalhava no estoque. E então eu ganhava algum troco lá desde moleque, né? E eu comprava, gastava tudo em mangá, cara. E eu achava engraçado, né? Que a galera, mas você gasta, você tem dinheiro, você gasta com gibi. Na verdade, era a minha escolha, né? Como eu falei sobre as outras coisas aqui, né? A minha escolha foi sempre ela, né? Foi sempre o gibi. E meu dinheiro também era direcionado para isso, sabe? Sempre foi. E aí, quando eu saí desses trabalhos, e quando eu comecei a ganhar algum trabalho, algum dinheiro com esse trabalho que eu falei, né? Em 2012, né, eu consegui publicar e consegui ganhar, pegar uns freelas, né. Aí, como eu saí da faculdade, eu lembro que eu te coloquei uma coisa na cabeça, assim, que eu não ia ganhar mais dinheiro na vida com outra coisa que não fosse relacionada, sabe, com o desenho, com quadrinhos, né. Era tipo uma missão, digamos assim, né, era ganhar dinheiro, ganhar a vida só com isso. E aí, obviamente, se eu precisasse, eu ia fazer, sabe, qualquer outra coisa, né, eu não ia deixar de fazer. Mas eu não precisei, né? Felizmente, eu segui só nessa parada e ganhar dinheiro com quadrinho ainda demorou bastante, cara, porque, como eu falei, né, é bem difícil. E mesmo ganhando esse concurso nacional, sendo publicado, eu ganhei a publicação, ganhei um destaque, uma galera gostando do meu trabalho, mas eu não ganhei grana com isso, né? Ganhei umas canetas lá, umas Copics e tal, mas eu não ganhei dinheiro. E aí, talvez eu tenha até tenha sido um supitão meu, né? Tipo assim, comecei a ganhar um troco lá, falei, pô, vou largar a faculdade, sabe? Porque foi o empolgou, né? O famoso empolgou. Uhum. E aí eu falei, pá, mano, mas
Acontece que na faculdade eu estava sentindo que eu não estava tendo tempo para o bastante para evoluir, sabe, como eu queria no desenho, né, no meu trabalho. Eu estava me sentindo mal, né, porque é isso, você precisa de... Eu estava escutando um pedaço de um podcast do Rashid lá esses dias, né, ele falando do Emicida, dele, do Projota lá, né, tipo assim, que os caras Uhum. eles não tinham grana, não tinha ticket, sabe? Os caras eram fodidos, mas eles estavam lá, pô, vamos tentar fazer o negócio dar certo, sabe? E eles tinham muita fé que ia dar certo. E aí o Rashid fala que ele vai pro telemarketing, né? Ele vai entrar numa empresa de telemarketing, que é a mesma empresa que o Rincon Sapiência foi trampar, inclusive. E aí ele ia trampar no telemarketing, aí ele já tava tudo certinho, ele ia entregar os papéis lá, o MC ligou para ele, e aí, tio, tal, aí o cara falou, né, eu tô indo lá no telemarketing agora, eu vou fazer meu cadastro pra trampar. Aí o MC, não vai não, tio, você não vai trampar, não. É engraçado, porque parece ideia errada, né, sabe? Tipo assim, o cara, parece o mal elemento, né, a má Pilha torta, influência. né? Só que é o contrário, né, mano? O cara fala, não vai trampar não, mano, porque gente, vamos focar no bagulho. O bagulho tá quase acontecendo, vamos focar. Aí, tipo assim, ó, arrumei 100 conto, tá ligado? Eu fiquei muito emocionado ouvindo essa parada, porque o MC falou, não, eu tô aqui, ó, arrumei 100 conto. Aí o cara, tipo, pô, vou dar pra me virar uma semana, tá ligado? Cara, isso é muito bonito, né, velho? Não assim, é foda, porque fica esse negócio de Glamorização do fudido, né? cara, tipo assim, eu tenho cuidado nisso daí, porque eu não tô querendo glamorizar a precariedade, né? Eu acho que a gente devia ter um lugar melhor. O foco aqui é o quanto é bonito o esforço desses caras, entendeu? Então é isso que é bonito, né? Na verdade, o quanto eles se dedicaram para fazer a parada. Isso eu valorizo muito e é mais ou menos parecido, sabe? É, tipo assim, larguei aqui a faculdade, putz, agora eu tenho que me provar, sabe? Eu tenho que fazer dar certo. E teve muitas vezes que eu pensei em desistir, mas nunca era por causa que eu não gostava de fazer. Eu percebi isso, sabe? Isso foi uma coisa que eu percebi muitos anos depois, na verdade, que toda vez que eu queria desistir, não era por causa do desenho, sabe? Não era por causa do quadrinho. Tipo assim, não gosto mais de quadrinhos, não gosto de desenhar quadrinhos, não me divirto mais com quadrinhos. Era sempre, não tenho dinheiro, tô fudido, sou pobre, eu trabalho o dia inteiro, trabalho 24 horas por dia. Ou seja, eram sempre fatores externos, tá ligado? Por isso eu pensei, não posso parar, velho. Se o que tá me fazendo querer parar são as outras coisas, porque eu acho 100% de boa se o cara quiser mudar de ideia, né? Não quero mais isso aqui pra minha vida, se for porque ele achou outra coisa mais legal, sabe? Que ele gosta mais, que ele se diverte mais e tal. E no meu caso, tudo que me fazia querer parar eram as outras coisas, sabe? E aí eu insisti, e é engraçado é que eu sempre me dediquei só pro rolê de quadrinho, né? E esse negócio que você falou de como que vieram os primeiros trabalhos, né, e tudo, é que eu nunca procurei, nunca me esforcei muito para procurar trabalho, sabe? Eu sempre me esforcei 100%, 200% para o quadrinho. Então, e aí que eu acho que é engraçado, né? O curioso. Obviamente, como eu estava me esforçando 100% do tempo para o quadrinho, o meu desenho estava melhorando muito, o meu storytelling estava melhorando, a minha capacidade de escrita estava melhorando, a minha capacidade de reflexão estava melhorando, tudo estava melhorando, mas era para o quadrinho. E aí, só que isso, obviamente, aparecia para as outras coisas, né? E aí, por causa disso, as pessoas começavam a me chamar, né? Tanto por gostar, achar maneiro o meu foco, meu esforço, né, que eu tinha, tanto quanto porque o meu trabalho estava ficando maneiro, né? Então, tipo assim, eu fiz muita coisa que eu não gosto também, né? Então, tem isso, né? A gente não gosta de tudo que a gente faz, né? Porque a gente tem que se desdobrar, a gente tem que ser tudo, né? A gente tem que mexer, fazer o HTML, fazer todas as partes aqui no Brasil, né? Não é igual um desenhista de outro lugar, né? Que só faz o desenho e pronto, né? Você faz o site, você aprende um pouquinho de HTML, você aprende a mexer nas redes sociais, você se divulga, você viaja, você faz tudo, né? Tudo. E eu tive que, como eu tinha decidido que eu ia ganhar dinheiro só com desenho, eu fiz coisas que talvez eu gostasse mais de fazer outra coisa qualquer, sei lá, entregar um panfleto e tal, mas eu fiz uns bagulho que eu não curtia mesmo fazer, tipo fazer caricatura em eventos, em festas, em lançamento de loja, em casamento. Eu fiz muito isso, sabe? Porque, mano, eu precisava da grana, sabe? Então eu fazia também, não tinha problema. E no fim das contas, como eu via pessoas ficando felizes também com o que eu estava fazendo, até ficava menos mal comigo mesmo, sabe? De estar fazendo um negócio que eu não curtia. Mas o caminho foi mais ou menos esse. Eu comecei em 2008, eu nunca parei de fazer quadrinhos, então eu estava sempre fazendo, pesquisando, vendo quais eram os concursos.
onde que eu tinha porta, qual que era o edital, onde que que existia lugar para eu... Qualquer porta que aparecesse eu queria pegar, né? E eu perseguia elas como louco, assim. Então, tipo, eu ganhei esse concurso aqui, né, e tal, mas eu perdi muito mais concurso do que eu ganhei também. Então, é por isso, eu participei de tudo, tudo, tudo. E aí, com os quadrinhos, as coisas foram aparecendo, né? Outras coisas, né? Outros trabalhos. Então, eu tinha o blog, e na época era blog ainda, né? 2010. E o blog começou a dar acesso, começou a dar visita, começou a dar gente pedindo coisa também. E foi isso, né? Então, no começo era regional, tinha a ver com família, tinha a ver com amigos. E aí, cada vez mais, eu tinha contatos que não tinha nada a ver com família e com amigos, né? Eram pessoas que nunca tinham me visto na vida, que só gostaram do meu desenho. Então, esse processo foi se transformando, né? E cada vez mais eu trabalhava com um pessoal que não tinha nada a ver, até gente de fora do Brasil e tal. E, inclusive, eu também comecei a fazer freelas de quadrinhos, né? Comecei a conseguir pegar alguns trabalhos de fazer quadrinhos para os outros, né? Fazendo para gringo, para cara desconhecido mesmo. Um cara, tipo, que quer fazer uma historinha dele, um fanfic dele e tal. Até chegar em fazer uns quadrinhos para os outros que eu faço hoje, né? Que é quadrinho do Matuê, quadrinho do Comitê Olímpico, né? Uns quadrinhos para os outros maneiro de fazer também, né? Mas, assim, o resumo eu nunca procurei, e como eu estou provando, né, que é mais fácil ganhar dinheiro com ilustração, porque eu só me esforcei pelo quadrinho e tudo, e eu fui melhorando meu trampo e fui tudo conseguindo coisa de ilustração por causa do que eu fazia com quadrinhos, sabe? E aí, até hoje, eu não consigo viver só com quadrinhos, né? Na verdade, a verdade é que esse ano passado, eu fiz só quadrinhos, assim, praticamente. Se eu largar o fixo que eu tenho de ilustração, eu também consigo viver um tempo, então dá para viver só de quadrinho, digamos assim, hoje. Mas é muito difícil, porque você não sabe quando que vai acabar esse, quando vai começar o próximo, quando que vai ter, né? Eu tô com a agenda cheia e tal, mas assim, você nunca sabe, né? Então é muito mais incerto do que ilustração. É sempre uma coisa de suporte, né? Então hoje eu tenho uma renda boa com quadrinho, mas eu também ilustro, né? Então é as duas coisas juntas. Mas de qualquer forma, ainda assim eu sinto que é uma coisa muito massa pro padrão de Brasil, né? País de bosta, né? De Bolsonaro. É massa, assim, é bom bastante, sabe? Conseguir me virar com isso, sabe? Eu sinto que você falando, meio que a ilustração é um caminho mais rápido para fazer uma grana mais imediatista. E já o mangá não, requer todo um processo, o quadrinho em si, né? Requer todo um processo de criação muito maior. Então você não pensa só no desenho, você pensa na história, você pensa em montagem, você pensa em tudo, né? Que nem eu vi o seu lançamento aí, cara, é muito bonito, cara. Tudo nele, assim, saca? Tudo que eu vejo desde a capa. Eu vi alguns vídeos da galera folheando, vi aquela sua live com o Lucas, né? Que ele dá uma folhada assim e tal. Cara, é muito bonito. Tipo, ainda não tenho o meu, mas vou ter. E, cara, eu vejo, tipo, não só. Não sei se só pra mim, mas ultrapassa o sentimento de pegar de longe mesmo. Pô, é só um quadrinho. Não, eu sinto a tua dedicação, tá ligado? Isso transparece muito, porque o jeito que você lida com essa parada que você faz é muito bonito, de verdade, assim. Pô, cara, obrigado. Eu fico eu tô muito feliz assim nesses últimos dias, né? Porque as pessoas estão recebendo, né? O Neil Gaiman lá, né? Que é o Neil Gaiman, né? Que eu acho que fala, que é o autor do Sandman, Do né? Sandman. Uhum. Ele tem um discurso muito bonito lá que ele fala que fazer arte é como escrever cartas, né? Você sendo um náufrago, né? Numa ilha deserta, você jogar cartas, né? Colocar cartinhas nas garrafas e mandar. E aí, às vezes, chega nas pessoas, sabe? Às vezes, algumas pessoas conseguem ler e entender, e aí elas começam a se conectar com você, sabe? E aí, cada vez mais, né? Quanto mais eu trabalho, quanto mais tempo eu faço quadrinhos, mais pessoas chegam, né? E aí, o meu dia a dia é isso aqui, né? E por causa da pandemia, também por causa dos filha da puta do presidente, a, o meu dia a dia é ficar sozinho aqui em casa, velho. Inclusive, aquele dia lá, pô, os caras pegou lá, eu sem máscara, velho. Imagina que feio, né, velho? É que eu tinha acabado de sair do médico, né? Eu tinha É. ido para um médico lá. Eu só saio pro médico, velho. Hoje, inclusive, eu tava no médico, de novo. Descobri que eu tenho rinite. Vivi minha vida inteira com rinite sem saber que eu tinha. Caraca. Tava no médico, e aí aquele dia lá eu tava dando uma caminhada depois, só que eu tava na rua, né? Na rua, assim, no ar circulando ali, onde não tinha ninguém, eu tirei a máscara.
Mas falei, nossa, mano, que vergonha. Mas enfim, o meu dia a dia é ficar aqui, né, obviamente, porque eu me importo com os outros também, né, então eu fico só em casa. E aí, mesmo quando não tinha pandemia, obviamente, né, vez ou outra eu saía, mas o meu dia a dia também era ficar sozinho, sabe? Então é foda, porque você fica sozinho o tempo inteiro, e aí quando você começa, a sua história chega nas pessoas, você se sente acompanhado, tá ligado? Você sente que você não tá sozinho, que as pessoas estão falando com você, que elas estão te entendendo. Isso é muito bom. Obviamente é melhor nos eventos, com a energia da galera e tal, mas assim, é tanta gente recebendo o Juquinha, curtindo, sabe? Que, cara, o Juquinha é uma coisa assim que foi um outro patamar. Até esse rolê que você falou do livro em si, como eu arrecadei uma grana no Catarse, eu consegui fazer do jeito que eu queria, né? Então, ele é um livro muito caro também, sabe, de fazer. Foi um livro caríssimo de fazer. Então, tipo assim, ele tem coisas que você não vai ter toda hora mesmo, né? Que não é qualquer coisa. Tipo assim, ele tem páginas coloridas aleatórias. Isso é uma coisa meio imbecil de fazer do ponto de vista financeiro, sabe? Porque Uhum. a página colorida tem que estar no começo do livro, no final do livro, num bloco só, ou no livro inteiro, né? Só que a minha, ela só tem umas páginas lá no começo, depois tem mais 10, depois tem mais duas, porque é assim que a história funciona, tá ligado? Uhum. E aí eu pude fazer isso, né? Pude fazer uma capa dura, pude fazer um brilho dourado na capa, fiz um monte de coisa que é totalmente, assim, única, né? É um livro único, né? Eu acho que isso tem todo mundo tá recebendo, tá pirando, eu tô muito feliz com isso. Mas é isso de você estar sozinho, você estar isolado e ter que começar a mandar suas cartinhas. Agora eu só queria, eu acho importante eu falar sobre o negócio da ilustração, para não parecer que eu estou desrespeitando a Não, ilustração, né? lógico, lógico. Que você falou assim de ser mais imediato e tal. Na verdade, como eu falei, eu não me considero um ilustrador, porque eu ilustro mais ou menos, sabe? Tipo assim, eu não me acho um desenhista foda, não é o meu rolê, sabe? E eu sei que tem ilustrador que vai, assim, que também ama isso. Eu não amo, entendeu? Eu não amo ilustração. Então tem ilustrador que ama ilustração, cara, que faz cada coisa, uma coisa mais linda que a outra, né? E o cara vai Absurdo. às últimas consequências, e os caras, tipo assim, fazem ilustrações incríveis, né? Porque essa é a pira dos caras, tá ligado? E aí eu respeito isso muito, eu acho da hora. E eu acho que é muito difícil também você ser um ilustrador foda no seu trabalho, na sua qualidade de trabalho, porque a gente sabe também que qualidade de trabalho e grana não está relacionado. A gente tem coisa que é paia que ganha dinheiro, tem coisa que é foda e não ganha dinheiro, né? Mas assim, a minha relação que eu falei lá, ela é única e estritamente em relação à grana. Ganhar dinheiro com ilustração é mais fácil. Independente do seu Tá. trabalho ser bom ou ruim, com a tatuagem, a Uhum. mesma coisa. Obviamente, essas profissões também têm as suas dificuldades. Agora, o quadrinho é um negócio, é o nicho do nicho, do nicho, do nicho. Acho que é tipo poesia, você querer ganhar dinheiro com poesia, sabe? É tipo isso. Não, exatamente. O que eu ia falar é que, assim, por exemplo, a ilustração é uma coisa que é muito mais palpável para qualquer pessoa, né? Então, tipo, sei lá, de um restaurante a uma pessoa qualquer que quer dar um presente para um amigo pode pedir uma ilustração para fazer. Mas agora o público de mangá é muito, muito restrito, né? E você tava falando de quando você começou, há uns 13 anos atrás, enfim, que eu lembro, bom, pelo menos na minha, tirando o dado aqui do meu rabo, né? Mas que as pessoas curtiam muito essa cultura japonesa. E aí tinham diversos eventos de anime, de cosplay, de mangá, e que hoje em dia tá bem em declínio, assim, sabe? Eu fui em uma festa de mangá, assim, acho que tem uns 3 4 anos, e a quantidade de pessoas era irrisória perto do que tinha antes, né? Aí, aproveitando um pouquinho esse gancho de falar dessa época de ouro que a gente tinha aqui no Brasil, eu queria saber como que foi esse passo seu de participar do seu primeiro concurso que você venceu, assim, aqui no Brasil, que você falou. Porque mesmo eu estando meio que por dentro disso, antes eu não fazia ideia que eles tinham concursos, tipo, onde que isso era publicado, o que que você ganhou com isso mesmo, assim. E falar um pouco também do concurso do Japão que você ganhou, porque eu tô ligado disso aí, cara. O que é primeiro, antes de falar desse concurso É mesmo? que eu falei que Ah, a da questão época de do... ouro lá, né? É, Lembrei. se você acha que tipo foi um diferencial também pra você meio que dar certo, assim. Cara, eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que a gente teve o boom mesmo. Foi lá naquela época do Cavaleiros, Dragon Ball, o negócio foi aumentando, né? Pokémon, Digimon. Aí você chega no Dragon Ball mesmo, assim, Yu-Gi-Oh!, Naruto, e aí vem o negócio da internet, né? Da pirataria, do scan. Então todo mundo lendo mangazinho lá pela internet e tal. Eu acho que essa época, né, e aí começou a ter os eventos de anime, né, e tal.
Eu acho que essa época era um vislumbre, né? Uma coisa nova, né? Que estava chegando aqui, uma cultura nova. Obviamente, como qualquer outra cultura, se esvazia, né, cara? A galera cansa, a gente sabe, né? Pelo hardcore, né? A gente sabe que basicamente são modas que vêm e passam, né? E algumas pessoas continuam, né? A maioria vai embora, a gente continua. Então, assim, muito relacionável com o hardcore, sabe? Eu sempre, inclusive, costumo fazer esse paralelo. O CPM veio, né, tal, bombou e bombou na TV e nas rádios, e aí, cara, a gente chegou num negócio que, assim, o de Bob ia pro Faustão, tá ligado? Uhum. Então, tipo, o nível, né, era que qualquer banda, não, tipo assim, eu gosto de Bob, mas, assim, era mais fácil, né? Tipo, imagina, de Bob indo no Faustão, cara. Se hoje em Uhum. dia nem o NX Zero vai, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo assim, o negócio estourou de uma maneira, assim, que a indústria veio atrás. Darwin, de Bob, tá ligado? Assim, umas bandas nada a ver conseguindo contato com gravadora, porque é isso, né? Era o distrair, né, velho? Capitalismo é isso aí, né? Vamos extrair até o. E aí, pô, tem a parte boa, né? Que é isso. Eu conheço o hardcore por causa do CPM, sabe? Foi por causa do CPM que eu entrei. E eu conheço o mangá por causa do Dragon Ball. Embora eu goste de CPM ainda, e Dragon Ball eu ame muito, né? Mas, assim, no caso do hardcore, você entra e que você conhece coisas que são melhores, são, assim, sem fazer juízo de valor, são coisas que são mais, que tem mais o negócio da ideologia mais perceptível, né, digamos assim. Então é importante ter o movimento de massa para ficar uma galera, né? Eu acho que isso que é da hora, sabe? Isso foi importante, porque tem os roqueiros reaça e tal, mas pô, veio uma galera com consciência muito por causa dessas bandas, né? Eu sou uma pessoa, assim, que minha formação é o mangá e o punk, hardcore, assim, sabe? Que me fez não ser um bolsominion, sabe? Eu Uhum. acho que eu sou uma pessoa que podia ser um bolsominion, sabe? É, muito, muito claramente, sabe? Por diversos fatores. Enfim, né? Essas coisas me despertaram, né? Minha consciência, minha questão de sensibilidade, empatia. E eu acho que diminuiu. É meio difícil falar, na verdade, cara, porque eu acho que uma coisa que diminuiu tem a ver também com quantas pessoas não saem mais de casa antes da pandemia, né? Por Uhum. questão de ter tudo na internet e tal. E também tem a ver com consumo de pirataria, né? Eu não sou contra a pirataria, na verdade, mas a galera não compra mais, né, velho? Então, tipo assim, todo mundo vai ler Naruto de graça na internet, todo mundo vai. E a galera para de pensar que. Por isso que eu falo, por isso que a ilustração também é melhor que o quadrinho, porque o quadrinho é uma coisa que você pode ter de graça, né? O cara pode ler na internet, você fala, por que eu vou pagar, sabe? Ou seja, é uma coisa que, como produto, é mais difícil, é como o CD hoje. É muito parecido, na verdade. Meus paralelos vão ser todos com a música, né? O livro e o CD é a mesma coisa, né? É uma coisa que a pessoa ela não entende que ela tem que pagar por aquilo, que existe uma pessoa que está fazendo aquilo ali, que ela também precisa pagar conta, que ela precisa comprar uísque para as gatas. A pessoa não percebe, né? E tipo assim, e foda-se, né? Se precisa e se ela sabe também, porque ela fala, e daí eu posso ler de graça, sabe? Então, acho que tem a ver com essa parte do consumo da internet, né? Que a gente tem cada vez mais, né? E por que eu vou pagar por um livro se eu pago R$ 30 na Netflix e encho o rabo de série, sabe? Tipo assim, eu não tô falando contra essas coisas, tá ligado? Eu tenho Netflix, sabe? Eu, Uhum. eu tenho o Spotify, mas eu gosto de um vinilzinho, eu gosto de ler um livro analógico, né, de papel. Só que é uma coisa que, de certa forma, acho que ela não vai acabar, né? Porque ela nunca acabou, porque o povo falava que ele ia acabar 100 anos atrás, né? Ainda Uhum. tá aí. Mas ele se torna uma coisa mais nichada, como você falou, né? Uma coisa que, hoje em dia, cara, quase todo mundo viu um anime na vida, né? É engraçado você pensar isso, né? Que a gente falando aqui que parece que diminuiu, sendo que todo mundo já viu uma porra do anime, sabe? Viu um Naruto, viu um One Piece, viu um Dragon Ball, viu um Pokémon. Alguma coisa, cara. A maioria das pessoas já viu. Minha mãe sabe quem que é o Goku, sabe esse negócio assim? E, Uhum. ao mesmo tempo, a parada de consumo, de dar grana, de entender arte, acho que isso... Aí a gente... fica um pouco mais difícil porque a gente passa para o Brasil, né? Então vem outra realidade do nosso país, de como o nosso país enxerga a arte, de como o nosso país enxerga os artistas, por isso que tudo tem política, né? A verdade é essa, né? Assim, parece que ele vai, pô, mas você tá puxando... É porque, assim, é impossível te falar sobre desvalorização, venda,
precarização do artista, tudo sem passar por isso, né? Porque tá tudo junto. Então, tem a ver com o nosso país também, que cada vez está pior, né? Cada vez existe menos incentivo, menos gente querendo entrar nesse universo, menos gente querendo credibilizar também o artista, achando que a gente é tudo mamador de teta do Vagabundo. governo, vagabundo, Uhum. enfim, essas merda aí que esses imbecil fala, né, que a gente sabe, e assim, eu sinto na pele, sabe, eu sei, eu vi parentes falando isso, então assim, a Uhum. gente percebe, né, que o cara, ele consegue mudar o discurso das pessoas mesmo, né, de repente os outros estão odiando sem perceber, os caras não estão pensando assim, o Max, né, de repente eles Uhum. pensam, caralho, eu tava xingando os artistas aqui, o Max tá aqui no grupo da família, tá ligado, assim, é mais ou Uhum. menos esse o bagulho, então tem tudo a ver com isso também. E eu acho que a gente está regredindo muito, cara. Assim, e aí, infelizmente, é isso, né? Quem quer fazer, porra, cara, tipo assim, eu sei que é diferente e tal, mas eu falo sério, comparando, assim, sei lá, com o podcast que vocês estão criando agora, sabe? A gente só faz essas coisas porque a gente acredita na parada e quer fazer um negócio que é divertido, cara. Que dá tesão de a gente fazer, sabe? De criar, de conversar, de criar ponte e tal, sabe? Porque senão é isso aí, mano. Vou meter o terno e vou apertar umas teclas lá, tá ligado? Assim, vou fazer um Uhum. bagulho desse aí, pronto, sabe? Aqui no Brasil hoje, quem resistir em fazer arte, em fazer coisa, rolê alternativo, é por amor, cara, porque a gente só toma no rabo, né? Por causa dessa merda dessa nossa cultura que tá cada vez mais aflorada, né? Houve uma Uhum. época melhor, né? Nosso querido, saudoso presidente Luiz Inácio é, era muito melhor, cara. Você entendeu? Um salve, né? Um Mandar um salve que ele salve tá pro ouvindo a gente aqui nesse momento. parceiro, exatamente. Ó, quem sabe, né, mano? Eu sonho, né, velho? Quem sabe? Ó, por exemplo, o livro do Emicida lá que eu participei, o Aham. prefácio é do Lula, tá ligado? Aí, ó. Então, tipo assim, Caraca. Ó eu, a ponte quando eu aí. mano, eu cheguei e falei, caralho, olha que louco, eu tô no mesmo livro do Lula, tá ligado? Nossa, meu pai ficou feliz demais, mano. Foi orgulho do meu pai. Isso aí é um link já, né? Exatamente, né? A gente pode chegar lá nele um dia. Uhum. Mas meu pai já conheceu o Lula lá atrás, que meu pai era militante petista muito antigamente, né? Mas enfim, vamos lá. A gente estava falando dessa merda do Bolsonaro, mas foi. Ah, o negócio. Então, aqui é o questão do ambiente do país é isso, lá atrás era isso. Hoje tem mais internet, tem mais meios de conseguir, mas tem essa dificuldade de questão de que a gente é um país mais pobre hoje também. Aí, a outra coisa, e os livros são mais caros, que o Paulo Guedes é burro também, fala que só Uhum. nobre, só rico lê, mas na verdade o que eles não faz é ler. E aí a gente está aumentando o preço dos livros, enfim, né? Existe toda uma cadeia que está deixando o livro menos acessível para as pessoas mais pobres também, né? Eu não conheço nenhum rico que lê muito, não, sabe? Todos os meus amigos são classe média, média baixa ou até classe baixa, e é tudo gente que lê bastante, sabe? E os ricos que eu conheço, eles leem poucos livros, quando eles leem Segredos da Mente Milionária, É por isso que eles estão milionários, cara. essas merdas. Na verdade, sabe o que é engraçado? O cara já nasceu com. O pai tem uma O empresa cara é tal, o cara lê o herdeiro, né? livro Ele é desse, ele acha que herdeiro o livro desde que eles ajudou se ele, tá conhecem, ligado? urgente. Aí ele leu Segredos da Mente Milionária e é isso que tornou ele rico. Exatamente, é muito engraçado, cara. Mas e eles não bem percebem, né? Mas assim. Uhum. Aí a outra coisa, que é o do concurso, também era uma coisa muito precária, mais precária do que hoje, a questão de, por causa da internet também, né? É quem fazia quadrinho no Brasil. Era pouca gente que fazia, se fazia, não conseguia chegar nos outros lugares, né? Só que a gente ainda tinha uma cultura de banca, né? Que existia, que também já morreu hoje. E aí, lá em 2011, 2010, 2011, apareceu uma revista chamada Ação Magazine, que ela se propunha a ser como essas revistas do Japão que eu falei, a Shonen Jump, né, que são revistas periódicas com várias histórias dentro, né? Ele queria fazer exatamente isso. E aí, quando eu vi, cara, eu viciado em mangá e tal, né? Eu vi aquele negócio e falei, cara, eu preciso publicar nessa revista, né? E eu comprei a número 1 em São Paulo, pedi de São Paulo, paguei o frete lá, eu morava em Uberlândia, né? Onde é que eu nasci. E eu peguei ela na mão, cara, tipo, paguei o frete só pra ela, sabe? Porque eu tava muito assim, eu queria sentir aquilo, né? Eu peguei a revista e eu falei, cara, eu preciso publicar nela. E eu começava a folhear e imaginar uma história minha lá, sabe? E aí era praticamente uma das únicas vias que existia na época, né? Tinha o blog, que eu já tinha, né? Então eu já publicava no blog os meus quadrinhos, mas era isso, Orkut, blog e só, sabe? Então, tipo assim, as pessoas que liam o meu quadrinho liam online de graça. E aí tinha alguns editais, tinha algumas coisas, né? O quadrinho brasileiro foi bem oxigenado lá pelo final dos anos 2000, mas
Eu era um cara de Uberlândia também, que demorei para ter internet em casa, eu tive muito pouco acesso, assim, demorou muito, né, para eu ter essa informação também. Por isso que o meu negócio era concurso no Japão, né, que eu ouvi falar. Aí quando surgiu essa revista, eu pensei, eu tenho que entrar nela. Aí eu mandei um e-mail, né, para a revista. E aí o cara falou que recebia mais de 100 e-mails todo dia, né? Uhum. E aí um cara falando, todo mundo mesmo, é a mesma coisa que eu, né? Como que eu faço para publicar aí? E aí, basicamente, a resposta era, bom, a gente vai tentar abrir um negócio e quando der, vocês fiquem de olho. E aí, na número 2 saiu essa revista teve 3 números só. Na número 2 demorou para sair cada um, inclusive. Saiu o número 2 com um edital de um concurso, né? Falando lá, concurso Seja o Novo, mande uma história completa de 20 páginas, primeiro lugar vai ser publicado na revista. Aí eu falei, é aqui, mano, é agora, né? Acho que já era o terceiro, quarto concurso que eu tava participando na minha vida, né? Eu tinha perdido todos os outros, né? E aí eu participei, mandei a historinha lá de 20 páginas, que chama Pré, o drama da escolinha, né? Que é uma história dramática, mas ela é uma história dramática, só que ela parece uma história de comédia pra gente, né? Porque é uma história falando do drama de dois menininhos na escolinha, na pré-escola, que eles gostam da mesma menininha, né? São melhores amigos, né? E aí eles descobrem, né, que gostam da mesma menininha e ficam... Isso é uma coisa muito complicada, né? Uhum. Lá para a cidade. Então, basicamente é isso a história. E essa história ganhou o concurso nacional, né? E quando eu recebi o e-mail lá, eu pensei que era um troll, né? Alguém... Eu sou muito descrente, sabe, assim, das coisas. Eu pensei que alguém tava me zoando, olhei para trás, olhei para os lados, pensei que alguém tava rindo da minha cara e tal, mas eu ganhei o concurso, fui publicado no número 3 e foi isso, cara. Parece que foram mais de 300 obras enviadas, né? Um amigo meu ficou em segundo, outros 2 amigos meus ficaram em terceiro. A gente já era amigo, a gente ficou mais amigo ainda. Nessa época a gente não se conhecia pessoalmente, né? Eu conhecia essa galera só da internet, né? 2 eram de São Luís, Maranhão, e o outro era de Sorocaba, São Paulo, e eu lá de Uberlândia, Minas Gerais. A gente já tinha mandado a história um do outro, assim, né, pra ver e tal. E eu sabia que as histórias eram foda, por isso que eu achava que eu nunca ia ganhar, sabe? Uhum. E aí eu ganhei, os caras ficaram em segundo e terceiro. E aí, por causa disso, cara, eu já fazia quadrinho, como eu falei, há 5 anos, né? Eu Uhum. tava há 5 anos fazendo quadrinho, mostrando para os meus amigos, mostrando para a família. Depois que eu criei o blog, mostrando no blog, publicando no blog, publicando em site na internet. Mas ninguém dava moral, tá ligado? E aí o concurso, de certa forma, ele gerou uma autoridade, porque sempre é assim, né, cara? A gente sabe que concurso é uma coisa arbitrária também, né? Não significa que a minha história era melhor que a deles e tal, mas era uma história que tinha alguma qualidade, né? Uma Uhum. qualidade que foi percebida pelos avaliadores. E aí, por causa disso, eu consegui um hype, digamos assim, na época, né? Que inclusive é um hype que sempre tem uma duração, né? Não é um hype eterno, sabe? É uma coisa que hoje, por exemplo, não vale nada, sabe? Mas que na época deu uns murmurinhos, né, da galera, assim, falando, né? A galera mais ligada ao mangá, né? No quadrinho nacional, no geral, continuei sendo desconhecido. Mas pra galera que fazia mangá, nossa, o Max, não sei o quê. E aí eu já tinha o Tools Challenge, né? Já existia, eu já fazia. E aí o Catarse também começou a existir nessa época, 2011, se eu não me engano. E aí você vê, né, como é que converge também. Muito parte do quadrinho brasileiro hoje é financiado pelo Catarse. E Uhum. antes nem existia crowdfunding no Brasil. Uhum. Então, assim, as portas existem hoje muito mais, né? E aí uma delas é o Catarse. Como ele estava começando lá na época, o primeiro projeto de quadrinhos foi em 2011. E aí, em 2012 ainda, né, ganhei o concurso, aproveitei o hype que eu tava, descobri o Catarse, falei, cara, eu descobri o Catarse porque eu apoiei o DVD do Forfã, né? Uhum. Que eu sou forfanático, né? Apesar do o Rodrigo lá ter virado bolsominion, eu amo o Farfã, né? Muito, assim. E Uhum. eles fizeram o DVD deles pelo Catarse, né? Eles arrecadaram, sei lá, mas nem lembro quanto foi, 120 mil, não Foi. lembro, mas foi muita grana, assim, pra época, pra gravar o DVD lá no Circo Voador. E aí eu apoiei. Aí eu falei, caralho, que da hora, mano, esse site, né? E aí eu vi que tinha uma categoria de quadrinhos. Aí eu falei, pô, vou aproveitar que a galera tá lendo meu gibi agora, porque eu ganhei um concurso, lendo o challenge, que tava de graça no blog, e vou fazer o Catarse do volume 1. E eu aproveitei o timing e fiz, e consegui, né? Financiei. E na época, você vê, foi tanto tempo atrás, cara, que o Tour Challenge foi um dos 10 primeiros projetos bem-sucedidos de quadrinhos no Catarse no Brasil. Um dos 10 Uhum. primeiros financiamentos colaborativos de gibi. Hoje tem, sei lá, mano, deve ter uns 500 de bija financiado pelo Catarse, eu acho, sabe? E o Tools foi um dos 10 primeiros. E aí deu certo, então
a partir disso, como eu falei, né, como eu contei antes lá no começo, né, que todo o esforço meu era pelo quadrinho, foram 5 anos para publicar um gibi, mas aí no ano seguinte eu já lancei mais dois, né, e aí foi assim, sempre foi assim, lançando mais de forma multiplicava, né, e aí uma coisa leva a outra, né, o Tools Challenge me levou a outra, mais gente me conhecia, mais gente lia, mais gente me convidava, tanto para o quadrinho quanto para a ilustração, então basicamente foi sempre um dominó, um efeito dominó, digamos assim, né? Que ele é bem devagar no começo, mas bem devagar mesmo, né? Então, esse eu acho que talvez seja o mais difícil, sabe? Assim, eu tive que durar 5 anos, né? Eu tive que fazer quadrinhos por 5 anos, cara, sem nada, sabe? Sem vislumbrar qualquer chance mínima de sucesso, sabe? Era só tomar pau, tomar pau, tomar pau. Depois que começou a dar certo, também não foi de uma hora para outra, né? Por isso que eu falei, eu acho que fui emocionado lá quando eu saí da faculdade, porque passei muito, muito perrengue ainda. Mas, assim, cada dia é um pouco menos difícil, sabe? Continua sendo difícil, mas eu acho que as coisas aparecem mais. Hoje em dia eu recuso uns trampos de vez em quando, sabe? Tipo, isso é uma coisa muito louca, né? Porque, inclusive, quando eu comecei a recusar trampo, eu ficava com muito medo, sabe? Tipo assim, mano, o que eu tô fazendo, sabe? Do tipo, eu sou fudido, mano, eu não posso deixar esse trampo pra lá. Então, muitas vezes eu pego uns trampos assim, fudido de prazo, mas assim, eu falo, putz, esse aqui eu tenho que pegar. Mas hoje em dia eu deixo alguns pra lá, sabe? No começo eu me sentia muito mal, né? Porque eu falava, putz, eu não posso perder, eu deveria aproveitar todas as oportunidades. Mas a gente não consegue, né, cara? A verdade é que, pô, a gente tem um limite, principalmente quanto mais velho você fica, mais que é difícil, né, de segurar a saúde, assim, mas é basicamente isso. É uma progressão geométrica, eu acho, né, que chama, multiplicação, assim, cada vez aparece mais coisa por causa das coisas que você fez, né? Então, tipo assim, hoje, se um cara vai descobrir meu nome, ele vai ter um monte de vídeo no YouTube para ver, ele vai ter esse podcast para escutar, ele vai ter outros podcasts para escutar, ele vai ter entrevista, vídeo, vai ter jornal, e vai ter principalmente muito gibi, né? Ele vai na Amazon e vai encontrar um monte de gibi lá, ele vai, então, tipo assim, ele tem muita história para descobrir, sabe? Acho que uma coisa outra importante é isso, você ter o material, né? Não dá adianta eu ficar divulgando se eu não tiver nada para mostrar depois, né? Tipo assim, chegou lá, né? Eu não sei se é machista essa comparação, né? Mas você fica lá, barulhando a mina lá, chega no final lá, e aí, cadê, né? E aí você, né, foda. Eu já passei por isso, né? Então talvez eu tô brincando comigo mesmo, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, cara, se chega na hora, você fez todo mundo te conhecer, você ficou lá, olha eu aqui, e aí chega no final, você não tem trampo, os caras vão olhar o quê, tá ligado? Então, o mais importante é você ter um trampo foda, assim, o melhor que você tiver, o melhor que você puder, pra quando os caras vão olhar e falar, caralho, tem um bagulho da hora aqui, entendeu? O lance é de ter portfólio, né? Que é importante. Porque às vezes você consegue uma oportunidade que por conta de falta de portfólio você não tem como ou provar sua capacidade, enfim. Ou ter algum destaque nisso, né? Sim, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma falha em relação a portfólio, né? Mas aí entra a parte que eu te falei que eu nunca me esforcei pela ilustração, sabe? Então, eu preciso fazer, eu acho que seria legal fazer um portfólio, mas é uma coisa que vai ocupar meu tempo, sabe? E eu não tenho tempo no momento para fazer isso, então eu continuo focando no quadrinho aqui, né? Que é o que eu gosto, que dá certo. E se eu tiver um tempo depois, algum dia, eu vou mexer com isso. Mas por enquanto, eu estou desenhando o que eu preciso desenhar e o meu foco é esse. E as coisas aparecem por causa dele. E aí, quando a pessoa me pergunta o portfólio, eu mando o meu Instagram com os quadrinhos, eu mando as entrevistas, eu mando essas coisas, sabe? Não, até porque, tipo, quando eu entro nas suas redes sociais, não consigo ver um perfil de ilustrador, né? Tanto que, enfim, pra mim você é autor de mangá, porque é isso que você mostra. Mas faz parte, né? Porque realmente é o que você quer, né? Então talvez nem seja tão interessante você seguir com um portfólio assim como ilustrador, porque se o que você ama é o mangá, cara, vai fundo, né? Então... Só que dá medo, né? Dá um pouco de medo, né, cara? Porque é isso, né? Sempre uma coisa que pode acabar de uma hora para outra e tal. Eu é isso, eu tô acreditando e fazendo, né? Não parei até hoje e tá dando certo, tá cada vez melhor, mas sempre tem um medo, né, velho? De, putz, uma hora do nada vai acabar, vou ser um fracassado, vou ter que ir lá para minha mãe e ela vai ter que pagar tudo para mim e eu vou dar trabalho para ela e eu não vou poder ajudar ela a comprar a casa que ela quer, sabe? Tipo isso, né? Eu penso muito nessas coisas também, sabe? Então, eu acho que é bom ter o network, né, que é importante e ter o trabalho, porque, pô, o meu desenho, ele tem alguma qualidade por causa do quadrinho, sabe? Então, procurar pessoas que vejam alguma qualidade nisso depois, né, para eventualmente
me contratar também. É mais ou menos esse processo, né? O processo de transitar nesses mundos, né? Como eu falei, de desenhar muitas coisas que eu não gostei, não queria fazer, justamente porque eu sei que isso pode me salvar no futuro, sabe? Não quero ser aquele profissional desatualizado, né? Um cara que não sabe conversar, que não... Mas fico feliz quando você fala, porque a imagem que eu quero passar é essa mesmo. Eu sou um autor de história em quadrinhos, né? Autor de mangá que seja. Max, falando nessa parte de lançamento, como que é o caminho hoje para você publicar um mangá, no caso que nem você fez? Porque livro geralmente tem uma editora, mangá é a mesma coisa? Sim, e são muitas vias para os dois casos, né? A gente, se pensar só em Brasil, né? Você tem o meio por exemplo, existe o Catarse, que é uma coisa, né? Que está aí. O Catarse é uma plataforma de financiamento colaborativo, né? Crowdfunding, onde você pede um valor e as pessoas compram o seu livro antecipadamente, né? E se você consegue a meta, você consegue lançar o seu livro e você entrega o livro para as pessoas. Essa é a forma que mais quadrinhos são lançados no Brasil hoje em dia, né? E existe uma amálgama, né? Entre editoras e Catarse, né? Na verdade, existe uma amálgama entre tudo e Catarse, né? Eu vou falar um monte de coisa, eu vou falar que tudo isso dá para misturar com Catarse, né? Então, o Catarse em si, ele puramente só ele já é uma coisa que dá para você publicar por lá, só usando a plataforma. Aí existe as editoras, né? Então você pode ir atrás de editoras e mostrar seu trabalho para elas publicarem. E aí tem editoras de livros que publicam quadrinhos e tem editoras só de quadrinhos, né? Publicam só quadrinhos. E tem editoras de quadrinhos que publicam livros, eventualmente, né? Tem todas essas misturas também. Obviamente, existem muito mais editoras de livro do que de quadrinhos, né? Mas as grandes editoras costumam ter um selo de quadrinhos também, tipo a Companhia das Letras, né? Que é a editora mais renomada, né, do país. Ela tem um selo que é quadrinhos na companhia, né, por exemplo. E ela tem um selo jovem, né? Que é o Seguinte, que também tem quadrinhos lá dentro. Então, tem muita editora que lança, né? E hoje em dia a realidade dos livros mudou também, né? Como eu falei, né? Como o Brasil que é um país que vende cada vez menos livros e tal. As livrarias estão falindo, tudo. Existem vários motivos para isso também, mas livros não vendem tanto, né? Então, um grande livro vende 5.000 cópias, né? Um livro da Companhia das Letras, às vezes, sai 3.000 cópias, sabe? E, às vezes, a gente vislumbra, né? Acha que é um negócio, né? Tipo lá no Japão, que sai 1 milhão de cópias, né? Normalmente é muito menos do que isso e quase nunca é o bastante para o cara vender, sabe? Para viver. Ele vende, mas ele não vive só disso. E é o meu caso, assim, se fosse contar só vendas de quadrinho, não tem a menor chance, sabe, de sobreviver só com isso. E só que isso vale para grandes autores de literatura, sabe? Inclusive o autor que eu vou recomendar, né, naquele negócio das recomendações, é um autor que não vive de vender os livros e quase ninguém né? A verdade é essa. Então todo mundo procura outros meios, né? Mesma coisa para música. É tipo, sabe assim, o cara da música, da banda, que trabalha que tem o Rock Together Studio lá, o Tielo. E aí o Pence, o Lucas tem o Estúdio Guerra de gravação. Então é isso, sabe? É mais ou menos a mesma dinâmica, né? Você tem a banda, você ganha uma grana com ela, só que aí você tem uma outra coisa que também tem a ver com o universo, né? Que é oficina literária, eventos, palestras, autógrafo, commission, roteiro, no caso do escritor, de repente um roteiro encomendado. Então é mais ou menos essa a dinâmica, sabe, de fazer junto. E aí, além, né, como eu falei, tem as editoras, e aí tem essa questão da livraria, e tem os editais, né? Os editais de cultura, que também estão diminuindo, mas tem vários editais de cultura no país. Inclusive, o secretário de Cultura do Bolsonaro tentou lançar um edital nazista lá, né? Vocês lembram dessa história? E deu errado, né? Deu errado porque, enfim... Mas ia ser uma merda, né, também, aquilo lá. Então, venhamos e convenhamos, né? A arte de direito é uma bosta. Com raras exceções. É breguíssima. Aí isso é brega ruim, né? É um brega Rafa Kalimann, né? Não é nem o brega massa, né? Porque brega é da hora. Brega Rafa Kalimann. Tipo, é o cringe ruim, né? Mas, enfim, existem muitos editais. Então, tem editais nacionais e tem editais regionais, né? Nunca ganhei um edital, então nunca foi uma via que eu consegui publicar, mas eles existem e vale a pena procurar. Tem muitos amigos meus que já publicaram por edital. E
E aí dá para você mesclar editora com edital, Catarse com edital, Catarse com editora, dá para você bancar do bolso também, que é a outra via. Então eu falei 4, né? Uhum. Catarse, edital, editora e lançar do bolso. São 4 e todas elas podem se misturar, sabe? Você pode, por exemplo, pagar parcialmente e lançar parcialmente no Catarse. Você pode lançar um livro por uma editora que vai usar o Catarse como plataforma. Você pode usar um edital e vender no Catarse depois na pré-venda, entendeu? Então dá para mesclar tudo isso, né? O Juquinha, por exemplo, é Catarse com editora, né? Eu fiz o Catarse sozinho, depois eu fui atrás de uma editora, eu mesmo paguei tudo com a grana do Catarse, mas eu fiz uma parceria com a editora de uma forma que fosse beneficial para mim. Então eu consegui benefícios e eu fiz pela editora. Então, mais ou menos isso. E pelo Catarse, assim, é financeiramente viável ou é mais também pelo sonho de ter algo publicado? Pode ser as duas coisas. Vai depender do quanto você trabalhar o seu projeto, né? Muita gente vem... Eu já fiz 6, 7 catarses, eu acho. Tem muita gente que vem... Todos foram normais, assim. Catarses que eu arrecadei 100%, cento e poucos. 5 mil, 10 mil reais. O Juquinha foi o único, né, que foi 60 mil reais, que foi tipo um negócio absurdamente absurdo, né, foi além, mas é isso, nem eu sei, né, o quanto que uma coisa, eu sabia que ele dá mais certo que os outros, mas o quanto, você nunca vai saber, né, depende muito na hora do negócio acontecer. O Juquinha vai me render alguma coisa financeira, com certeza, só que eu enxergo além disso também, as portas que esse livro, né, fiz um livro bonito ele vai chegar em muita gente, né? Mandei pro Emicida, mandei pro Lucas, não mandei pro Lula, infelizmente, eu não tenho endereço do Lula, mas mandei para, sei lá, mano, muita gente, eu mandei pro Rod da 3030 lá, todo mundo que eu tenho contato, o Reinaldo Plastic Fire, todo mundo que eu tenho contato eu mandei para site de quadrinho, blog, podcast, eu mandei para onde dava para eu mandar, para quem tinha o interesse, obviamente, né? Também perguntei se o cara queria, se quem queria recebeu, né? Obviamente, eu não sou sem educação, né? Mas assim, eu vejo assim que eu vou ganhar o dinheiro vendendo Juquinha, né? Agora, mas porque eu gastei o dinheiro do Catarse todo com o produto, investi mais, e depois eu vou vender e vou ganhar. Mas eu enxergo o seguinte: vão ser 2 mil livros que vão ser espalhados pelo Brasil, ou talvez até fora, e são 2 mil pessoas, cara. Fora todo mundo que já leu online, né? Só que quem leu impresso, adquiriu impresso, dá mais valor, né? Ele gosta mais, ele dá uma moral a mais. Olha a quantidade de pessoas que podem me contratar, né? Olha a quantidade de pessoas que podem me recomendar para outras, né? Então, assim, eu enxergo, além do ganho financeiro que eu vou ter imediato vendendo ele, eu enxergo o que ele pode me trazer nos próximos anos, né? Eu acho que sempre é bom enxergar além. Como eu falei, o concurso da Ação Magazine, ele não me deu dinheiro, ele me deu uma publicação em território nacional, que era tudo que eu queria, era meu sonho, né, sair impresso no gibi, sabe? Foi uma coisa muito emocionante para mim pegar ele, mesmo que eu não ganhasse dinheiro, sabe? Por mais que, sei lá, um monte de gente me achava idiota por causa disso, mas eu achei incrível. Só que eu tinha um trabalho circulando, eu podia falar, eu ganhei um concurso nacional, tinha pessoas que começaram a dar moral, e eu fiz um catarse por causa disso, que pode ter dado certo por causa disso. E todo esse processo, desde 2008 para cá, que eu não olhei só para o financeiro imediato, deram no Juquinha, né? Então, e o Juquinha vai dar em outras coisas, né? Esse é que é o ponto. Eu acho que você tem que olhar um pouco além, né, do que vai dar depois, né? As bandas, né, que a gente gosta, pô, imagina o Dead Fish lançou pela Deck Disc lá em 2004, eu acho, e conseguiu rodar o Brasil inteiro em festival gigantesco e fazer clipe e tal, e tá nos top 10 da MTV e tal. E eles ganharam muito dinheiro com isso na época, né? Eles conseguiram uma grana, né? Uma banda tipo Dead Fish, né? Tirar uma grana alta com isso aí é difícil, mas assim, conseguiram. E isso foi tudo por causa do Sirva-se, né? Por causa do Afasia. Eu acho que é muito importante, isso sempre vai reverberar, sabe? Você tem que tomar cuidado, carinho com o trabalho que você está fazendo desde antes, para ele ir gerando os frutos que você vai colher muitos anos depois. Mas pode ele dar o Catarse pode já dar financeiramente um retorno, ele pode dar só o começo de um pontapé, né? Para uma carreira, uma questão de sonho também. Essas coisas estão conectadas, né? E aí você pode, obviamente, também colocar isso no seu orçamento, né? Então você escolhe se você quer colocar lá, sei lá, preciso de 10 mil reais para lançar meu livro. Aí você pode colocar, preciso de 20, na verdade, porque são 10 para fazer as coisas e 10 para mim. Ah, entendi. Que é para eu trabalhar. E, obviamente, é justo, né? Claro. Se você receber e tal. Mas é muito difícil arrecadar 20 mil, entendeu? Então esse é que é o ponto.
os catarses que eu fiz até o Juquinha foram sempre o valor mínimo que eu pudesse arrecadar para conseguir lançar. O dinheiro que eu ia ganhar ia ser vendendo eles depois e tal, sabe? Uhum. E sempre funcionou. Mas o autor pode escolher, né? Se ele quiser colocar o valor do Prolabore dele já no começo, mesma coisa vale para as editoras, para os editais. É sempre uma questão do artista mensurar, né? O artista tem que mensurar, ele tem que ver o que ele acha que ele vai conseguir ou não, mas mais importante do que isso é fazer um trabalho de divulgação muito forte, bom, que comece antes da campanha, sabe? Eu não podia inventar o Juquinha do nada e falar assim, ó, gente, tá aqui. Ele não ia arrecadar o que arrecadou, mas eu tava lá, cara. É isso que eu falei, eu tô lá 12 anos antes disso fazendo quadrinho e um ano e pouco antes fazendo Juquinha, publicando online, divulgando e, sabe? É todo um processo que vem de antes, né? Então nunca vai ser a hora de chegar lá e provavelmente o Catarse tem muito mais chance de dar errado, assim. Ele pode dar certo também, né? Sempre pode dar Uhum. certo. Mas ele tem mais chance de dar errado se você só lançar o Catarse lá e esperar que ele comece a rodar. Eu queria só fazer mais uma pergunta aqui, rapidão. O que eu perguntei mais cedo, e acho que você não chegou nesse ponto, da questão do concurso do Japão. E, tipo, se rola um lance de furar a bolha brasileira, sei lá, se você conseguiu exportar isso, todos os seus produtos, tanto o TUS quanto o Juquinha é muito recente pra falar, né? Mas, enfim, se em outros trabalhos anteriores você conseguiu furar essa bolha, ou se existe esse mercado que daria pra ser internacional e tal. Esse concurso do Japão foi uma coisa muito especial, né? Porque aí eu acho importante falar que lá no comecinho eu falei da Shonen Jump, né? Que era a revista que lançava o Dragon Ball e tudo. E era o que eu queria fazer, lançar no Japão, lançar na Shonen Jump. E aí quando eu descobri esse concurso, né, que é o Silent Manga Audition, é um concurso de obras sem fala, né? Só histórias mudas, que é um concurso internacional, né? E aí ele tem os vencedores, os primeiros lugares eles vão pro Japão, né? Eles são convidados para ir lá. Às vezes sai no impresso, né? Igual o meu saiu. Você ganha umas coisas lá, muito legais. E aí eu fui 3 vezes, né? Lá por causa desse concurso. E aí quem faz o concurso é o editor-chefe da Era de Ouro da Shonen Jump, né? Da maior fase da Shonen Jump, né? Que foi a revista que mais vendeu no mundo até hoje, né? Ela tá no Guinness. Ela vendia quase 7 milhões de exemplares por semana, que é a época que saía Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slandunk, né? E muitas outras histórias, tipo JoJo's Bizarre Adventure, mas principalmente essas 3 que foram as histórias que faziam ela vender desse tanto, né? E aí foi um negócio assim de fuder. E esse cara que fez esse concurso era o editor-chefe, né? Ele era o cara que comandava o bagulho. E aí, quando eu vi o concurso, eu falei, cara, eu preciso ganhar esse concurso. Porque imagina, eu vou conseguir chegar nesse cara. E foi isso que aconteceu, né? Fui lá no Japão e conversei com ele. Aí, no primeiro dia da viagem, eu falei, deixa eu tirar uma foto com você, velho. Porque tinha uns autores lá também, mas o editor era mais importante para mim, porque ele meio que representava a revista, né? Só que era ele criou outra editora, né? Ele saiu da Shonen Jump para criar a editora dele. E aí ele fez o concurso. E aí eu falei com ele no primeiro dia, falei, cara, tira uma foto comigo. Aí ele falou, não, beleza, depois nós tira. Aí eu fui ver ele de novo só no último dia. Aí a gente tava lá na Torre de Tóquio, lá, cerimônia lá de premiação mó chique lá. Aí o bicho falou, ô Max, vamos tirar uma foto aqui, eu prometi pra você que nós ia tirar uma foto, né? Mano, imagina, velho. Louco, cara. O cara, mano, molequinho lá, velho, em Uberlândia, tá ligado? Assim, fala, mano, isso aqui que eu quero fazer. Obviamente eu não realizei meu sonho, né? E não é que eu não desisti dele, não. Mas assim, meu sonho de publicar na Shonen Jump, né? Quem sabe um dia acontece alguma coisa doida aí. Mas assim, o Emicida também falando naquele podcast dele, né, do Amarelo, que ele falou que como é que é? Vazão lá, né? O Felipe Vazão. Isso, ele falou lá, né, que acho que foi ele que falou que era alguma coisa assim, tipo assim, o cara que quer subir numa árvore, né, o cara que sonha em subir numa árvore, ele nunca vai sair do chão, mas o cara que sonha em ir para a Lua, provavelmente ele não vai chegar na Lua, mas ele deve subir no topo de uma árvore, sabe? Era mais ou menos isso, né? E eu acho que essa analogia é perfeita para esse bagulho que eu fiz, sabe? Porque eu não publiquei na Shonen Jump, mas eu fui premiado pelo cara. Eu tenho aqui no meu estúdio aqui, né? Tem os Rock Leezinhos, né? Atrás dos Rock Lee tem esse certificado, né? Que eu ganhei do concurso, que é assinado por ele, sabe? Então, tipo, é o topo da árvore, digamos assim, né? Não é a lua, mas é o topo da árvore. E esse concurso abriu muitas outras portas, né? Essas portas que a gente... O Matuê veio... Os caras jogou assim, o cara do Matuê jogou assim, ó, mangá brasileiro, autor de mangá brasileiro, quando ele estava procurando alguém para fazer, né, o gibi dele, e aí eles me acharam, tá ligado? Falou, nossa, o cara ganhou o prêmio do Japão e tal.
Então é muito isso, né? De as portas que se abrem. E veio muita gente da gringa. E como eu falei, eu já fiz freela para gringa também, né? Já fiz muitas commission para gringo. E muita gente que depois do concurso de outros países começou a me seguir, começou a falar, cara, né? Muitos autores de mangá internacionais, né? Jovens. Tem um cara também, o Tony Valente, né? Que é um cara que fez um mangá lá na França, que saiu no Japão também, que ele começou a me seguir. Tem uma galera, assim, que abriu. Só que, e assim, existe uma possibilidade de ir lá para o Japão e tentar trampar com mangá lá. Só que é uma coisa bem complicada, assim, acho que é meio difícil de falar porque ia dar um outro podcast inteiro, sabe? Mas, assim, é uma outra porta que existe. Só que, em resumo, não é tão fácil assim, né, conseguir uma porta para fora. E como as coisas estão indo bem aqui no Brasil hoje, eu criei um portal de mangá em inglês e português junto com os amigos, só que a gente deu uma parada. A ideia do portal tinha a ver com exportar nosso material na internet para pessoas lerem, né, pessoas do mundo inteiro lerem. Muita gente já leu, mas a ideia era conseguir procurar editoras depois disso, né, mandar o material traduzido. Mas a gente teve que parar. Basicamente é que as coisas aqui estão meio que dando certo, né? Então, como fazendo muita coisa no Brasil, tipo assim, pô, eu fiz um mangá para o Matuê, fiz 2 mangás para o Comitê Olímpico, para dois atletas olímpicos brasileiros, né, que vão disputar a Olimpíada, essa Olimpíada de Tóquio daqui a pouco, né? Os caras fiz um mangá para eles. Então, ou seja, tipo, e tem o meu autoral, né? Tem o Juquinha e tal. Então, assim, eu tô num momento muito massa de fazer quadrinho no Brasil, sabe? E aí eu não tô conseguindo me esforçar. É porque isso, eu preciso me esforçar para conseguir isso aí que vocês falaram, sabe? Não vai vir de forma meio igual as coisas da ilustração, sabe? E eu não lutei por isso ainda, justamente porque eu não consigo, né? O meu tempo todo, enquanto nós estamos conversando aqui, eu tô fazendo um projetinho aqui que é secreto e tal, mas é isso, sabe? Eu pretendo, né? Ia ser muito legal, né? Conseguir chegar de verdade, assim, nos outros países e tal, no Japão, em outros lugares, com meus trabalhos. Mas, por enquanto, ainda não. Eu não consegui me dedicar para fazer isso. Na verdade, eu tinha uma pergunta aqui que é de um cara que eu até me surpreendi, que ele falou que há um tempo atrás ele tava querendo muito, né, entrar nesse ramo de desenho e ele chegou a ver alguma coisa sobre você. E assim, é muito pequeno o mundo, porque o cara hoje tá em Portugal, o cara, eu mantenho contato com ele assim, né, muito, muito distante mesmo. E aí quando a gente anunciou que era você, ele prontamente já respondeu e ficou super animado e tal. E aí ele perguntou o seguinte: se ele tem que ter o one shot dele em japonês pra ele mostrar pra uma editora. E aí, como que ele entrar em contato com o editor, mas isso você já acabou falando da parte da editora, né? As formas de publicar, mas sobre esse one shot que ele menciona, como que funciona isso? Cara, muito legal, né? O cara te conhecer. Isso aconteceu várias vezes, né? Como eu falei das coisas virem por causa do quadrinho. Eu trabalho numa empresa de educação à distância aqui em Brasília, né? Eu trabalho em home office, mas eu trabalho 4 horas para eles por dia. E eu faço ilustração, né? Para eles, Sebrae, tal, Petrobras. E eu meio que fui contratado porque eu fazia quadrinho, sabe? Porque o meu chefe do setor, ele conhecia o meu trampo. É muito engraçado isso, como é que o meu foco deu certo, sabe? Assim, esse negócio de jogar 100% das fichas, sabe? Num bagulho, né? Mas essa história do one shot, como ele falou, né? Perguntou de mandar em japonês, eu entendo que ele quer o mercado japonês. Eu acho que o jeito mais fácil de você chegar no contato com alguma editora japonesa hoje e ir para o Japão é pelo Silent Manga Audition, que é o concurso que eu ganhei. É mais fácil, mas é muito difícil, né? Tô falando que é o mais fácil, mas é muito difícil. Você tem que ganhar um concurso internacional que tem 600 pessoas participando por edição. E só que aí você não precisa saber japonês, é porque é sem fala as histórias, né? E aí você não precisa traduzir, dá para você mandar pela internet mesmo e tal. E aí os premiados, os maiores premiados, sempre vão para lá. Tem outros concursos, né? Então é muito difícil você chegar no Japão, conseguir conversar com o editor e ele te dar uma moral. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é isso. O Japão sempre funcionou pelo sistema de concursos. E a maioria desses autores que eu falei do Shonen Jump começaram assim também. Né? Ganharam um concurso e foram chamados para fazer outras coisas. Então, participe desse concurso. Se você quiser participar de outro concurso, aí você tem que pesquisar, né? Você tem que olhar atrás, ver na internet quais que dá para mandar em inglês. E os que não der para mandar em inglês, tipo da Shonen Jump,
o que tem todo mês lá no Shonen Jump, aí você pode procurar alguém que saiba japonês, né? Se ele souber também e tal. Aí ele vai atrás e pede para traduzir e faz o envio, né? Ver quais que são as regras desse concurso específico, né? Mas vai ser sempre pelo concurso. É o jeito mais fácil de ter algum contato com a editora japonesa. Nossa, saquei. Tem uma outra pergunta aqui também, que a gente colocou lá no Instagram, a caixinha de pergunta, que, enfim, pra galera que segue lá perguntar. E aí tem só uma curiosidade, na verdade, aqui, do Fernando Borges, que ele tá perguntando se você teve algum contato direto com o Matue, e pra você contar como que foi, assim, você já contou como que foi esse primeiro contato, mas só dá uma breve falada como foi trabalhar nesse projeto aí, tipo, bem gigante, né, cara? Sim, cara, foi bem legal, foi bem divertido, assim. Então, eu tive um contato direto com o Matuê numa reunião, a gente fez umas reuniões de vídeo, né, videochamada, porque foi tudo assim, né, na pandemia já, né, e quem entrou em contato comigo foi um dos agentes dele, né, uma pessoa que estava trampando para ele, que faz parte, né, da equipe dele e tal, da empresa lá, né, ele não é da 30, né, mas é um cara que presta serviço sempre, né. Ele tem vários parceiros, né, de outras empresas e tal, empresa de planejamento musical, de estampa, de arte, né, que são parceiros fixos dele. E aí esses caras me acharam e aí eles vieram cotar comigo e aí a gente fez uma videochamada, né? A primeira videochamada, o Matuê tava junto, né? A gente foi trocando ideia e eles estavam me apresentando o projeto, né? Tentando me passar a ideia, né? E aí, nessa época, ninguém sabia ainda, sabe? Foi maneiro. É engraçado. Eu não sabia quem era o Matuê também, né? Tem essa parte. Eu não sabia quem que era, mas foi muito engraçado, né? Porque eu fui atrás, né? Foi igual uma vez o MC Lan também veio atrás de mim, né? Ah, Me pediu um trampo, só que isso não foi pra frente. Mas nesse caso foi ele mesmo, né? Eu pensei até que era o ADM dele, mas aí o cara mandou o áudio, era ele mesmo. Aí ele passou o zap e tal, tem o zap dele até hoje. Eu fui olhar, também não conhecia o MC Lan, né? E é engraçado, né? Porque é um susto, né? De repente você olha lá, caralho, tipo, 3 milhões de seguidores, 4 milhões. Aí eu fui ver o Matuê na época, que era o Kennedy, né? Que era o sucesso, tinha, sei lá, 150 milhões de plays, né? Aí eu falei, caralho, esse cara é gigante, eu nunca ouvi falar, né? Aí foi isso. A primeira reunião foi engraçado porque eu tratei ele como um cara que eu não conhecia, né, mano? Mas aí foi legal, porque eles foram me explicando como é que ia ser o álbum, Máquina do Tempo, não sei o quê. Era ele e essa equipe toda, né? A Clara, né, que eu acho que é namorada, esposa dele, que também trabalha com ele. Os caras foram muito, assim, muito bons em pagamento, sabe? Assim, eles aceitaram o orçamento, eles pagaram na data certa, sabe? Tipo assim, porque normalmente isso aí não acontece, sabe? sim. Normalmente você toma um calote, normalmente os caras demoram mais 30 dias, sempre tem alguma coisa, mas o deles foi muito tranquilo, e eu fiz tudo, né? Eu fiz o gibi e as camisetas, né? Eu controlei toda a etapa do gibi, tudo, assim, tipo, qual gráfica que ia ser e tal. Eles deixaram tudo na minha mão, foi um prazo bem absurdo, bem ridículo, assim. Eles não tinham noção nenhuma, assim, do que eles estavam pedindo. Eles achavam que o gibi ia ter 30 páginas, sendo que iam ser 20 para contar a história e outras 10 de extras. E aí o gibi no final ele ficou com 48 páginas, só de gibi, só de história. Porque eu fiz uma história, um storyboard que eu achava que ia ficar bom, né? Que ia ficar massa. E aí eles aceitaram, né? Se fosse coisa legal também. Eu falei, não, beleza, então é assim que é bom, você que sabe fazer, vamos desse jeito. E aí, além do contato que eu tive direto com ele nessa reunião, eles tinham toda a aprovação que eu fazia com a equipe dele, a palavra final era dele, né? Então, assim, eu passava para eles passavam para ele, e aí tinha o feedback, né? E aí os caras falavam, o Matuê falou para fazer isso, aquilo, ou o Matuê liberou, né? Massa. Pô, às vezes nós tudo aprovava, nós tudo entre nós lá, sabe? Só que o Matuê não. Aí a gente, nossa, vamos voltar lá que a gente tem que fazer mais alguma coisa. E aí tem uma muito engraçada, que foi a última, eu acho que é a Vem Chapar, né? Que é uma das músicas do disco novo, que a camisa é o Matuê Sobrenatural, né? Que é o personagem lá. Ele bolando um baseado lá e umas plantinhas de maconha do lado. E eu peguei, eu tava muito cansado, mano. Foi uma época foda, assim. Foi muito pesado mesmo fazer esse trampo em pouco tempo. E aí eu peguei, copiei e colei as 4 plantinhas, né? E aí o Matuê viu. Eu, assim, eu não tava enganando ninguém. Eu fiz como padrão. Mas aí o cara, o Matuê falou que tá igual aqui, tem que desenhar cada um diferente, tá ligado? Caraca, mano. Foi o feedback mais engraçado de todos, assim, do processo. Mas, assim, os caras piraram muito, sabe? O Matuê pirou no gibi. Até tem o videozinho, né, do lançamento, dele curtindo, dele mostrando como é que ficou as coisas e tal. E aí eles faziam reunião entre eles. Quando eu mandei o primeiro storyboard do gibi, os caras eles falaram, né, que entre eles, né, depois que eles foram aprovar na equipe,
Eles ficaram 4 horas discutindo o storyboard, todos eles juntos, junto com o Matuê, inclusive, página por página, para ver o que tinha que mudar, o que tinha que ficar. E aí, no outro dia, fizeram reunião comigo para me falar como é que era. Mas, assim, foi um negócio muito cuidadoso, sabe? Assim, tipo, que todo mundo... os caras são muito exigentes, digamos assim, sabe? Não teve facilidade. O único problema desse trampo todo foi o prazo, sabe? Foi um prazo ridículo, assim. Eu dei sangue mesmo para fazer o bagulho e tal. E, obviamente, eu não fiquei milionário igual o Matuê. Não sei se vocês viram lá, né? Ele vendeu R$500 mil em poucas horas, né? No primeiro dia lá do merch dele. E é o merch que eu fiz, né, mano? Eu fiz o bagulho tudo lá. Mas, enfim, foi massa. Foi bem divertido, assim. Tem trabalhos que eu me envolvo, igual esse, que eu nem curto, assim, eu nem conheço, quer dizer, né? E aí eu vou conhecendo e acho maneiro, né? E começo a me envolver. O das Olimpíadas, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito mais da hora, porque eu gosto de esporte, né? E eu já conheci os atletas, né? Então, porra, mano, imagina que bagulho foda você desenhar um cara que você viu disputar uma Olimpíada e, tipo, você vai ver ele disputar a Olimpíada daqui a pouco, sabe? E você vai ter desenhado o mangá dele, você conhece o cara te conhece o seu trampo. Então, eu costumo me envolver, sabe, com todos os trabalhos. O que eu fiz para o Emicida, né, uma página de quadrinho para ele no livro da mixtape, que estou acompanhado do Lula lá no livro, né? Também foi uma página que eu dei de presente para ele, e ele marcou no Instagram, postou a página. Também tem isso, né? Existe uma gratificação muito além da grana, né, cara? Tipo, o dinheiro é uma coisa que você precisa. Eu acho que é isso. Assim, para mim é assim que funciona. Tipo, dinheiro eu preciso, mas o que eu quero é me divertir, emocionar as pessoas, inspirar, fazer uma coisa da hora, passar uma mensagem boa, sabe? E minha satisfação pessoal, tipo assim, velho, eu preciso comer, eu preciso pagar o aluguel, mas a felicidade que eu sinto com o dinheiro entrando na minha conta, comparado com essa do Emicida postando a arte lá, obrigado, meu mano Max, não tem comparação, velho. Tô cagando com o dinheiro, né, que entrou na conta, sabe? Tipo, é muito mais satisfação pessoal. Mano, os caras tatuando o Juquinha, tá ligado? Muita tatuagem do Juquinha. Os caras falando que, sabe? Tipo, é um negócio que é pesado, né, velho? Mas que você fica meio, tipo, ao mesmo tempo que você acha da hora, você fica meio caralho, né? Gente que... Esse negócio de suicídio, que fala que o Juquinha ajudou a pessoa, sabe? A superar e tal. Mano, é muito emocionante, sabe? Tipo, é para isso que eu tô aqui, velho. Porque é isso, eu preciso da grana. Mas se fosse por dinheiro, eu fazia qualquer outra coisa que era mais fácil. Eu fazia ilustração, fazia qualquer outra coisa, velho. Então é realmente uma parada muito de coração mesmo, sabe? De fazer porque acredita, sabe? Mano, a arte é isso, né, velho? A arte é tocar a pessoa, emocionar, enfim, gerar reação, véio. Não tem como. Não, então acho que a gente vai encerrando aqui, né? Cara, foi um papo muito, muito bom mesmo, assim. Dá pra ficar trocando ideia muito mais tempo. 6 horas Inclusive, aqui. Se a gente quiser trocar ideia off pra falar mal do Bolsonaro, eu ainda tô tranquilo aqui. Não, e assim... eu tô ideando aqui, ó. Tô te dando o meu trampo aqui. Não, e assim, também depois a gente marcar uma nova oportunidade pra conversar mais e tal, a gente esperar lançar esse... Que agora até eu fiquei curioso com esse bang aí do COI e tal, que eu não tava sabendo das Olimpíadas. Também, tipo assim, às vezes algum outro pormenor, né? Porque talvez esse episódio gere dúvidas para as pessoas, né? Sim. E aí vocês podem, sei lá, anotar e desenvolver a partir disso outra coisa, né? Com outros focos, né? Não, então eu quero só dar uns recadinhos aqui rapidão, partindo pro final. Primeiro eu quero recomendar aqui de novo, lembrar da parceria que a gente teve com a Comic Boom aí no início do episódio. Então segue lá no Instagram dos caras, comic_boom_, o site é comicboom.com.br. Lá, cara, tem de tudo, tem HQ, tem RPG, tem mangá, enfim. E pra quem se interessou pelo trabalho do Max, na Amazon a gente criou um link que dá uma certa comissão pra gente. Então se você quiser ajudar a gente e conhecer o trabalho do Max, o link da Amazon que a gente criou tá aí na postagem, é encurtador.com.br/SCMT8. Tá aí no link, se você quiser conhecer, tem o tools completo lá, que o Max falou que é raridade, quase não tem. Então na Amazon tá lá completinho, você pode comprar por esse link que você vai ajudar tanto a gente quanto o Max aí, né? Tem um descontinho bom, né? Lá, eu lembro, eu olhei naquele dia que você falou, o preço de capa do Tools é R$29,90. Tem uns lá que tá por R$17, R$19, R$20, né? Então, tá com preço bom também. E não altera em nada o quanto que vocês tiram e quanto que eu tiro, o desconto que eles dão lá, né? Pois é. Então vai ajudar todo mundo aí. Você ainda ajuda a tirar um pouco do dinheiro que a Amazon ganha em cima das coisas. É isso aí. E
Vamos lá, então a gente tem um quadrozinho aqui, a gente tá formatando ainda o programa, mas a gente pensou num quadro legal que é o convidado sempre indicar aí 3 coisas. Pode ser livro, pode ser ator, pode ser filme, pode ser série, pode ter a ver ou não com o trabalho dele. Fica um espaço livre aí pra ele indicar alguma coisa pra inspirar a galera que tá ouvindo. Bom, vamos lá. Cara, de recomendação, eu pensei em 3 coisas que não são tão conhecidas, também não são tão desconhecidas, mas talvez seja dentro da minha bolha, né? Talvez elas sejam desconhecidas. Então, eu sei lá, eu não queria ficar recomendando coisas óbvias, né? O negócio que tá na Netflix e tal. Como falei, não que eu não goste, mas não precisa, né? Não, eles não precisam da minha ajuda. Então, assim, peguei 3 coisas que eu gosto muito, como eu falei, o quadrinho, né? A arte que eu mais gosto, depois é a música e a literatura, né? E eu peguei uma coisa de cada. O quadrinho que eu queria recomendar é o Quack, do Cais de Pato, né? Um amigo meu, é o meu parceirão, assim, é o cara que coloriu o gibi do Matuê, é o cara que tá colorindo o gibi que eu tô fazendo agora, é o cara que vai colorir meu próximo gibi, fez o trabalho de Olimpíadas comigo, então a gente tá sempre... É o cara que foi em segundo lugar naquele concurso lá que eu falei, então a gente tá sempre junto aí, né? E o Quack é uma série de mangás lançada pela mesma editora que a minha, né? Que vocês também podem olhar o Quack na Amazon também, pode pedir o Quack 1 e o Toast Challenge 1 junto, por exemplo, né? Pode conhecer os dois assim. Tem o The Hype lá, que é um gibi que tá esgotado também, que tá por R$ 3 o e-book dele na Amazon, enfim. Mas o Quack você consegue encontrar lá também. É uma série de mangá de aventura, muito divertida, muito engraçada. O protagonista é um cara que quer ser um aviador, né? Ele é de uma família de aviadores e ele quer explorar o mundo, viajar, e ele tem um pato que anda com ele. Nesse universo tem os animais falam e tal. Só que ele é um cara muito tímido, sem autoconfiança, né, sem autoestima, e o pato é o contrário. O pato faz bullying com ele o tempo todo, humilha ele. Só que eles são muito amigos, né? Acaba que o pato acaba criando as potências dele por causa disso, né? E é comédia, né? De comédia. Então é muito divertido, é muito engraçado e ao mesmo tempo é bonito, porque é muito sobre isso de você querer ser uma coisa e não conseguir, né? E ter esse trave e tal. Então, o Quack de Cais de Pato é o quadrinho que eu recomendo. O Cais também fez uma historinha de quadrinhos da Pablo Vittar também. Enfim, conheça o trabalho do Cage como um todo. E aí, indo para a música, né, que talvez seja a minha segunda paixão aí, eu toco mal, né? Inclusive, nós temos que fazer um som depois, né, mano? Depois Pois é. de tocar um Fall Boyzinho aí depois da pandemia. Vamos juntar essa banda aí. A gente tinha combinado, viu, de no início não falar Ah, do Fall é. Out A Boy, gente porque, falou, velho, que né, senão não falar de acaba o papo. Fresno, não falar do Lucas, então Ah, é? Eu e o Nilson. Não, eu e o Nilson combinamos aqui, porque se a gente começar a falar de emo-core aqui, cara, Vai ser acabou, a só gente. isso. É isso. Pode crer, pode crer. Esquece, já, manda. já emenda um outro sobre Emocore. Pode crer, pode crer. Pois é, cara, mas assim, o Fall Out Boy foi a banda que fez eu voltar a tocar, né, guitarra, mas enfim. Não vou indicar o Fall Out Boy, eu vou indicar o Plastic Fire, né, que é uma banda de hardcore brasileira. Na verdade, eu vou indicar uma música, tipo assim, é isso, né, eu indiquei um mangá que você acaba indicando o autor, né. Do Plastic Fire, tem uma música que chama Terceira Pílula, né, que é a primeira música do último CD deles, que chama Cidade e Velocidade, e é uma das músicas mais importantes da minha vida, tem muito a ver com isso, né, eu tenho uma playlist lá no Spotify que chama Outside, né? Foi quando eu larguei, fiquei 4 horas no trabalho, né? Reduzi meu salário pela metade. Criei uma playlist para me lembrar, assim, por que que eu sou doido, por que que eu faço as coisas que eu faço e tal. Coisas que me motivassem, né? E aí tem só músicas sobre isso, sabe? Que tem diretamente a ver com isso. Tipo aquelas do Pense, né? Gota a Gota, Eu Prometo que Vou Tentar. Mas essa é a primeira, essa do Plastic Fire é a primeira, que é uma música muito importante para mim. Eu coloquei ela no Toast Challenge também. E aí essa música é foda, o CD é foda, a banda é foda também. O Reinaldo é foda também, vocalista, ele é muito engraçado. Eu recomendo muito vocês conhecerem. E, por fim, o meu escritor favorito, né, de literatura, que era um autor de quadrinhos, que é o Lourenço Mutarelli, ele também não é desconhecido, mas como, assim, sei lá, o meu universo é de pessoas que nem conhecem muito literatura. Então, eu provavelmente vou estar indicando um livro que as pessoas não leram ainda, né? Que é o Natimorto, que é o meu livro favorito de todos os livros, não só dos do Mutarelli, né? O Mutarelli tem alguns trabalhos adaptados para o cinema, mas eu recomendo mais ler os livros primeiro, pelo menos. Não é nem que os filmes sejam ruins, mas são coisas totalmente diferentes, né? O mais famoso de todos é O Cheiro do Ralo, né? Que o Selton Mello foi o protagonista. Mas ele tem 9 livros, se eu não me engano, e tem muitos álbuns de histórias em quadrinhos também. Todo o trabalho dele é incrível. Ele é meu autor favorito, assim, eu sou muito apaixonado em como ele consegue contar as coisas, né? Como ele escolhe as palavras que ele escolhe e tal.
Ele é um artista multimídia, ele é pintor, desenhista, quadrinista, ator. Ele faz o velho safado lá naquele filme da Regina Casé. Vocês já viram aquele Que Horas Ela Volta? Que é um Ah, ele? Ah, é tô o ligado. velho que quer pegar a menina lá, a menininha lá é ele. Aham. E ele é um não ator, né? Ele não é um ator profissional, mas ele atua, né? E aquela cena dele pedindo ela em casamento é improvisada, cara. Cara, Eles não. ele É, manda muito bem, velho. pois é, então a Ana Mulaert, que é a diretora, ela falou assim: eu quero que você peça ela em casamento. É isso que tem que fazer. Se vira. E aí era só isso, sabe? Tipo assim. E aí, quando ele chegou no outro dia com essa negócio, eu pensei, você quer que eu te mostre? Ele falou, não, eu só quero que você faz na hora lá. Então, assim, nem a atriz que estava contracenando com ele sabia o que ele ia fazer, sabe? Foda. Ninguém sabia. Eles E tinham ela falou, locação? Você sabe se eles tinham locação já? cara, eu não sei. Eu sei que a, a diretora falou que quando ele estava gravando, a lapela tava batendo o coração dele, sabe? Ela falou, cara, é o melhor ator do mundo, tá ligado? O cara Aham. que tá vivendo o bagulho ali. E ele faz uma cena bem ridícula, e até no final ele fala que era brincadeira, enfim, Isso. ele, ele faz tudo, cara. E eu recomendo muito, assim, para vocês mesmo, né? Obviamente é pra galera que vai coisar, mas eu acho que vocês iam curtir muito também a literatura dele. E o Massa, não Natimorto, conheço. aí assim, tem o mais famoso chama O Cheiro do Ralo. O mais bem falado, o melhor de crítica, é A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, e o que eu mais gosto é o Natimorto, né? Então são 3 livros aí, mas a obra do Lourenço Mutarelli como um todo é uma coisa muito fascinante. Se você começar a jogar ele no YouTube, assim, e começar a escutar, você nunca mais vai parar de ouvir ele dando palestra, né? O mais famoso, eu acho que é o dele com o Drauzio Varela, mas, assim, você começa a escutar ele e você se apaixona. Acho que essas são 3 recomendações assim muito muito foda assim. Os 3 são coisas que são muito importantes para minha vida. Massa demais, cara. Então acho que é isso, né? A gente agora realmente se encaminha aqui pro finalzinho. Quero lembrar aí todo mundo a seguir o @trampa aonde. Trampa onde, na verdade, né? Só tem um A. Em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, até o Facebook tá lá. Não sei se a gente vai postar muito, mas sigam todo mundo aí. O meu Instagram também, @AugustoConsilva. E deixar aí o Nilson falar as redes dele. O Max também tá livre pra falar suas redes. E se despedir aí do pessoal. Cara, meu Instagram é @nilsampaio, né? Tem 2 S ali nessa divisão. E já agradecendo já o Max, né? Cara, eu tô no mix aqui desde que a gente gravou o primeiro episódio numa emoção que eu não tô acreditando ainda que isso tá rolando, tá ligado? Então, muito obrigado por ter topado a ideia, por ter sido muito, muito cordial com a gente, tipo, dado moral mesmo desde o início da conversa que o Augusto teve contigo e cara, volte mais vezes, tá? Só deixa esse recado. Volte mais vezes, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Quando quiser lançar algum trampo, quiser falar de algum trampo e algum projeto, a gente tá aberto, beleza? E é isso, cara. Muito obrigado e eu vou procurar sim essas suas recomendações, porque eu enrolei muito e até hoje eu não vi esse filme da Regina Casé. É foda, cara. Se você viu aquele Roma, né? O Roma da Netflix, que ganhou o Oscar, inclusive, é tipo aquele copia, mas não faz igual, tá ligado? Assim, eu acho que é um filme. Eu acho que o Roma é muito bom, na verdade, mas o Que Horas Ela Volta é melhor, cara. Não, é absurdo o Que Horas Ela Volta. É tipo assim. Não, e a Regina Casé, foda demais, né, bicho? A atuação dela ali, porra. Não, ela é espetacular, você tá louco. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, eu gosto muito de conversar, fico o dia inteiro sozinho aqui, desenhando. Adoro falar sobre o meu trabalho, né? Sobre as coisas. Eu não gosto de ficar incomodando os outros, mas quando os outros perguntam, eu gosto de falar, né? Então, fico muito feliz aí. É muito engraçado, né, mano? Como é que a gente se conheceu, né, mano? Conheceu o Augusto, tipo. A gente foi pegar o ônibus lá, depois do show do Chuva Negra lá, show flopadão, né, mano? Não tinha ninguém lá. Ninguém, cara. E aí, tipo, tá lá esperando o ônibus, já tinha uns 10, 20 minutos lá. Aí a gente fala, onde é que você mora? E nós morávamos na 713, né? Tudo na 713. Uhum. Aí a gente meiou o Uber lá, acabou trocando ideia de bandinha de hardcore e tal. Depois eu acabei mudando. Meu irmão também foi para outro canto. Mas é muito engraçado, né, cara? Como é que... Aí a gente tá gravando podcast aqui. Tava muito curioso, né? Esses negócios do acaso, assim, sabe? Eu gosto muito de também como essas coisas acontecem. Então eu fico muito feliz pelo convite. Por ser o primeiro convidado. Acho uma coisa muito foda.
Então, tá todo mundo aprendendo, né? Vocês também estão aprendendo como é que fazer aí. Eu torço para que seja um projeto massa, né? Para que ele vingue, né? Que vocês continuem se divertindo e fazendo. Eu vou divulgar, quando sair eu vou divulgar pra galera ouvir e tudo. Vocês vão ter que cortar bastante coisa aí pra gente conseguir ficar um negócio escutável, né? Vai completo, filho. Ficar um tempo de boa, mas enfim, cara, achei muito divertido, foi muito legal. E é isso, muito obrigado. Conheçam aí o meu trabalho. Minha arroba é profissional é sempre Puff no Piripaf, que é PUFFNOPIRIPAF, né? Não tem significado nenhum, dava um podcast inteiro só pra explicar como é que eu tivesse ideia de merda. Mano, mas é basicamente... Não, calma. Esse nome é sensacional, velho. Sério. É um nome que eu criei quando eu era criança, cara. Sabe quando você é criança e cria coisas que não tem sentido? Uhum. A diferença é que eu levei isso pra vida adulta. E aí é engraçado que, tipo, tem um monte de coisa séria, ou, tipo, o Gibi do Matuê tá lá, escrito Puff no Piripaf. Uma coisa que eu criei quando eu era criança, tá ligado? Cara, mas é agradável ouvir isso. É genial, cara, é genial. Tipo, Puff no Piripaf, é agradável. Parece um ditado popular, tá ligado? Pode crer. É tipo um nome japonês, né, cara? Parece também um pouco de um nome de um mangá e tal. Enfim, tem uma longa história, mas no fim, não tem significado. E... todas no Twitter é assim e tal, então vocês conseguem me achar. Minha loja online também é essa. Então, se vocês digitarem isso aí, vocês me acham. Se vocês digitarem Max Andrade mangá no YouTube, vocês também tem muita entrevista, tem muito conteúdo. E também tem muito gibi para ler de graça por aí. Então, vocês conseguem ler muita coisa de graça e conseguem comprar também, conseguem me ajudar de diversas formas, mandando inbox, pedindo alguma coisa, uma encomenda, enfim. A gente está aí trampando. Eu costumo responder, né, se mandar inbox, só que seja objetivo, pergunte já. Se mandar só oi é meio foda. Então, se você mandar, oi, tudo bom, tal, tenho tal dúvida e tudo, aí eu costumo, ou, por exemplo, mandar esse podcast, eu costumo fazer isso, né? Mandar o vídeo que eu falei sobre isso e tal, porque é o jeito mais fácil que eu tenho de ajudar mais gente. Se for uma dúvida que eu não respondi em lugar nenhum, eu vou lá e respondo ela. Eu tento sempre responder, mas ficar de papo é um pouco difícil por questão de tempo mesmo. Mas é isso, minhas redes sociais são essas e valeu demais pessoal que ouviu e Augusto e Nilson também. Bom, cara, muito obrigado novamente aí, falando de novo. E é isso, gente. Um abração. Falem com a gente nas redes sociais também. A gente quer ouvir, saber de vocês. Se ficou muito longo, se ficou muito curto, se vocês queriam mais 3 horas de Max. Enfim. E até a próxima semana. Um abração e tchau, tchau.